Olá, tudo bem? Renato Miguel para mais um Inovata Podcast. De volta aqui com vocês com um convidado extremamente especial, né? Amigo, parceiro, companheiro. Há mais de 20 anos eu conheço esse cara. E vai dar uma aula de vendas hoje, né? Hoje é de vendedor para comprador com Robson Caetano. E aí, Robson, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Eu estou muito feliz de você estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui. E vamos conhecer um pouco aí de quem que é o Robson, né? Conta um pouquinho da sua história aí para o nosso espectador aqui conhecer e saber por que você está aqui. Primeiramente, agradecer, né? Você, Renato, que é minha referência comercial em Goiás, né? Te conheço há muitos anos, né? Muitas histórias. E feliz, meu primeiro podcast, e poder falar do que eu sei fazer, né? A vida me ensinou muitas coisas, mas eu sei e amo vender. Então, eu acho que vai ser... Sempre fizemos bons negócios e acredito que vai ser um podcast fantástico. Animado, né? Animado. Temos muita história. Tem verba aí? Como é que tá? Assina o contrato. Assina o contrato. Robson, conta aí, como é que você entrou nesse mundo de venda, cara? Como é que é? Você começou lá atrás e tal? Foi em 90 em 96, eu era funcionário público. Sério? Não sabia que tinha. Eu trabalhei um ano. Eu trabalhei num posto de gasolina, fui demitido e aí arrumei um serviço na prefeitura. Prefeitura de Goiânia, Aparecida? Aí eu fiquei motorista, aí fiquei à disposição do Ministério Público, trabalhei um ano lá. E aí um amigo que vendia para o meu pai, que já era empresário, meu pai era comerciante, me convidou para... Falou, quanto você ganha? Na época eu ganhava R$212. Aí ele falou assim, quer vender? Aí eu falei, como é que é? Ele falou, te garanto pelo menos 300. Vai. Aí eu, recém-casado na época, eu falei assim, posso tentar? Cheguei na prefeitura, falei, eu posso tentar? O cara falou, vai lá e fica 15 dias. Se der certo, você fica. Se não der, você volta que sua vaga está garantida. Peguei, tranquilo. De olho no peixe, olho no gato. Olho no gato. Aí eu entrei, no primeiro mês eu ganhei R$600. O combinado era 300, eu ganhei 600. Então superou todas as metas. Já tinha meta naquela hora? Já tinha época já. Então assim, eu entrei no atacado, vendedor de atacado. Então é secos e molhados. Secos e molhados. Balcão isso. Ou venda externa? Venda externa. Comecei com a motinha, fazia a região da Vila Brasília. E aí eu fiquei 4 meses e meio nessa rota, quando o cara que me convidou foi convidado a ser gerente. E aí os meus números, assim, eu peguei um faturamento na época de 12 mil, já estava com 24. Dobrei um faturamento. Você dobrou a venda nesse 4 meses. 4 meses, óbvio do céu. E aí o melhor vendedor foi o cara que foi promovido a gerente, que era o que mais vendia. E na indicação ele me indicou para ir para o lugar dele, porque eu conhecia já que eu tinha feito a rota. E aí eu fui promovido, e aí assumi, eu já com 6 meses de venda, eu já era o número 1 de venda na empresa. Ganhava dinheiro? Era bom? Muito ganhava dinheiro. Nunca sonhei. Até hoje. Até hoje, posso reclamar não. E o que foi assim o lance assim? A primeira dificuldade, você saiu da prefeitura, motorista, vai lá e tal. Pô, vou pegar uma rota aqui. E aí, o que bateu? Medo, ansiedade? Incrível que pareça, Renato, quando eu tenho um negócio comigo, se é para fazer, não tenho medo. Fazer bem feito. Não tenho, cara. Não tem dificuldade nenhuma. Robson, pode parecer... Não, eu conheço o meu potencial. Eu sei que se eu pegar para fazer, eu costumo dizer o seguinte, se você me pegar e falar, Robson, você vai pilotar um avião. Se você me ensinar, eu vou pilotar um avião. Você falou um negócio interessante, se for ensinado. Exato. E quais foram as primeiras orientações que a pessoa que te convidou lá para a função te deu? O cara que me treinou, que era o que mais vendia, ele fazia coisas que eu vi e falei, não é. Eu acho que vai muito da índole. Eu acho que isso vem de criação. Berço. Eu acho que assim, não fazer coisa errada, não prometer, ser honesto. Eu acho que a venda tem o lado técnico, né, que a gente vai aprendendo, mas tem a questão do caráter, de querer fazer certo. Todo dia você tem a oportunidade de fazer o certo, fazer o meia boca e fazer o errado. Eu nunca quis fazer o errado. Sempre foi pelo caminho mais difícil. Sempre. Né? Porque o mercado aceita essas vantagens, né? De fazer o errado, meia boca e tal. A gente tem uma cultura de achar que isso é normal, né? Acha que é normal e assim... Hoje, com quase 30 anos de rua, eu te afirmo que eu já tive muitas dificuldades e várias propostas. Nunca. Quando um cliente começa a alterar, eu falo, rapaz, 28 anos de rua. Me conta que negócio que você ouviu falar de mim que eu fiz que eu não honrasse. Então não existe uma vírgula que desabone o caráter, algo que o Robson comercialmente prometeu e não cumpriu. Não existe. Ninguém vai falar isso. Tudo que é acordado, vai perder o negócio. Perca o negócio. Não tem problema. Eu perco por não. E não é pouca gente já tem essa
firmeza na hora da venda, né? A gente percebe muito o vendedor, e aí vendedor todo mundo tem que vender, né? Todo mundo vende alguma coisa, o médico vende, o advogado vende. Mas o cara só vende. quer vender. Ele não pensa. Um exemplo, eu tenho um case, o que aconteceu, uma grande rede foi abrir em Goiânia, uma compradora muito amiga minha, pessoal, ela falou, Robson, eu quero fechar com você. Aí eu falei assim, eu não dou conta de atender. Aí ela falou assim, não, mas eu não quero comprar do concorrente, porque se eu comprar do concorrente, eu não sei se ele vai entregar. E eu sei que você faz, vai ser por isso que eu não vou prometer, porque eu não vou dar conta de honrar. E eu perdi um grande negócio de uma grande rede por não dar conta de honrar. Eu entregaria metade, ganharia metade, que eu sou comissionado. Mas eu não fiz, porque o negócio tinha que ser feito e honrado. Eu não ia dar conta de honrar. Ela tinha uma necessidade, você não ia conseguir. Eu não ia conseguir, e eu tenho um histórico, o tanto que essa pessoa, onde ela vai, eu sou parceiro dela, porque ela sabe que o que eu faço eu honro. Da Svânia. É ela, maravilhosa. Eu gosto mais dela. Também gosto dela. E aí você saiu, você começou, pegou uma rota pequena, Vila Brasília, vendia 12 mil, foi para 24, foi para a rota grande, e a rota grande quais que eram os desafios? Vendiam 45 mil na época. O meu maior desafio era, como a empresa na época, o atacado que eu trabalhava, que era o Gigantão, ele trabalhava, eu tinha 100 e poucos vendedores. E todo mundo queria a melhor rota. Todo mundo quer a melhor rota. E você novatão ganhou a Novatão e ganha a rota. Então houve esse estresse e eu tinha um desafio pessoal. Eu não posso ser menos do que tinha. Porque se eu não der o resultado, eles me trocam. Isso é a lei da física. Então, ok. E aí eu peguei. Eu nunca, e nem no primeiro mês de venda, eu vendi menos que é o cara que mais vendia, que foi o Joaquim Rosa, que é meu padrinho, eu falo que ele é meu guardião do futuro, onde eu encontro, eu abraço, eu beijo, uma gratidão, porque ele é que me trouxe, mas eu tinha esse desafio de nunca vender menos que ele. Porque eu sabia que tinha mais 100 querendo. Teve vendedor na época lá que chegou e pediu conta. Só porque você pegou a rota? Porque eu peguei a rota. Todo mundo queria, né? Era a galinha dos ovos de ouro. E a comissão era comissionada, então a rota que mais vende, todo mundo queria. E nessa rota que mais vende, quais que eram as virtudes da rota? Ou seja, se mais vende porque tinha cliente com maior potencial. É por aí, né? Não. Não? Não, tinha clientes mal trabalhados. Eu, com 2 meses de rota, eu cheguei no dono da empresa, no Elcio. Falei, Elcio, esses clientes eu não dou conta de atender. Você cortou a rota? Eu tirei metade dos clientes, ele colocou outro vendedor. Ele falou, por quê? Eu falei assim, um exemplo, tinha um supermercado popular na Cidade Livre. O meu padrinho vendia uma vez por semana. Eu passei a atender ele segunda, quarta e sexta, porque eu vendia num dia e entregava no outro. Então eu passei a atender o mesmo cliente 3 vezes por semana. Ou seja, você cortou a rota, baixou seu custo, aumentou a sua performance lá dentro, fidelizou o cliente. Eu tinha uma empresa boa, que tinha uma logística legal, que atendia o cliente não quer ter ruptura na loja. Preço nunca foi detalhe, serviço sempre vai priorizar. Sempre. Então, você pegou a rota e me conta essa história. Como é que você fez o diagnóstico da rota lá? Não, eu tinha cliente de cotação 2 da tarde, 3 da tarde, aquela coisa. Loucura. Não, loucura. Eu falei, pra quê? E eu cheguei, tá, e foi só, se eu colocar um vendedor, eu não posso devolver o cliente. Eu não quero nenhum. Minha venda nunca foi menor. O cara que pegou a rota, pra você ter ideia, eu vendia na época 45 mil com esse tanto de cliente. Eu mantive 45, 50, 60, foi crescendo. O cara que entrou começou vendendo 20. Puxa. Porque ele melhorou mais ainda. Porque Lógico que ele conseguia fazer o melhor serviço. Era melhor que a praça que eu comecei, pra você ter ideia. O que eu deixei. Entendi. E tinha muito cliente nó cego. E eu o que é um cliente nó cego? Não paga, picareta mesmo. Nego nó cego. O cara compra, não paga muito. E assim. E aí você perdia tempo cobrando e fazendo gestão de inadimplência. Eu vou lhe falar que até hoje eu tenho um cano de R$750 nos meus quase 30 anos de venda. O cara me devia 1.500, parcelou em 2, pagou a primeira, explodiu da primeira para a segunda parcela. Nossa. Inadimplência, nossa, graças a Deus, zero. Zero, zero. Tem essa de R$750 que eu quase paguei para não ter... para falar que eu não tive inadimplência. Então, foi isso. Sempre. Então, assim, eu saí das vendas da Atacado, Renato, em 2003, para ser gerente de uma loja de rede. Que os donos... Aí você saiu da venda externa e foi para dentro do supermercado. É completamente diferente. Totalmente diferente. Aqui você não tinha funcionário nenhum, era você, Deus e a moto. Você tinha... Já tinha um carro na época, já estava melhorzinho, tá ganhando bem, já tinha um carrinho já. Ah, bonito, hein? E aqui não, aqui você tinha um ambiente fechado, com cliente, todo tipo de cliente, um monte de funcionário. Mas eu quero voltar aqui só assim. Metodologia de visita, de estruturar uma rota. O que foi a grande lição que você falou, isso aqui eu não posso abrir mão, isso aqui eu posso abrir mão. Então você pegou a primeira rota, dobrou, é lógico que quem trabalha prospera, eu acredito nisso, né? Então você pegou lá, não que a outra pessoa fazia mal, mas você pegou e fez melhor, e aí ganhou o cliente. Mas o método, o que é o tchan
que você fala assim, gente, vai para venda, não abra mão disso. Volta à questão da honestidade, da índole. Caráter beleza. a gente não Caráter, negocia. beleza. Beleza. E ser organizado. Eu sou muito organizado, eu sou meio metódico, né? Se eu vou atender o cliente às 4 horas, não vai ser 4h10, vai ser 10 para as 4. Então chegar no horário. Chegar no horário. Chegar no horário é um negócio Criar rota. Chegar no horário é básico também. Básico. Okay. E outra coisa, não ser coitadinho. Eu tenho um complexo, eu vejo muito, é um grande erro de vendedor, ele se fazer de coitadinho. Ah, eu preciso disso. Ah, eu tenho aquilo. Ah, é porque minha filha vai casar. É porque não sei. Cara, cliente nenhum gosta de coitadinho. Outro cara firme. Se o cara for bom, ele vai estar bem, ele vai estar morando bem, ele vai estar andando num carro bom. Se o cara está andando num carro lascado, está morando mal, ele não tem um produto. Ele não passa a confiança que o produto dele tem. Olha que coisa interessante, então. Então, o comprador, ele vai dar mais importância para o vendedor que prospera. Eu vou dizer que ninguém gosta de... Não é só o comprador, Renato. Ninguém gosta de coitadinho. Eu vejo muita gente reclamando. Ah, é porque tá ruim, tá ruim. Não. Tem cara que tá super bem e tá reclamando. Eu sou muito... Eu creio muito em Deus. Mas então eu tenho uma visão. Então, se o cara tá reclamando, hoje quando você me pergunta, Robson, como é que tá? Eu falo assim, eu falo há anos. Eu ganho muito mais do que eu sonhei pra minha vida. Eu agradeço a Deus todo dia, porque eu ganho muito. Você nunca me viu, Renato? Não, reclamando. Ah, tá ruim. Não tá. Minha vida tá crescendo, o negócio tá crescendo. E você atrai fluido positivo. Eu não gosto de mesquinhagem, de nego e tal. Então, assim, isso o cliente respeita. Hoje, qualquer cliente meu, qualquer um, a grande rede de Goiânia, a maioria, eu conheço os donos. Eu conheço os donos, os filhos dos donos que estão assumindo. Mas e você não todo vende mundo pra me eles. respeita. Não. Mas o comprador sabe. Uhum. Eu tenho o respeito dele. Por quê? Ele sabe que ele nunca viu eu em coisa errada, ele nunca viu eu tentando fazer nada errado. Então ele vai estar sempre. Quando você fala, muda, Renato. Entendi. Porque a categoria nem sempre o cara valoriza a profissão dele. É o que a gente estava conversando aqui no começo. Eu tenho N profissões. Eu faço 1000 coisas. Eu vou no hotel e preencho uma ficha. Profissão, vendedor. Eu amo isso. Então, assim, qual que é a ficha? Vendedor. Não tem outro argumento. Eu sou empresário? Sou, mas não coloco. Eu sou construtor? Não coloco. Empresário do ramo de venda? Não, mas a galera gosta de status, né? Eu gosto de dinheiro no bolso. Essa parte é boa, hein? É a melhor parte. Então, organização. E a organização, você falou, sou metódico. Então, falou, organização, rota. Como é que se organiza uma rota? Como é que o cara vai pegar um negócio lá que está funcionando de um jeito e melhorar ela? Sequência, e aí você pode ter conflito de mesmo horário, no mesmo dia cliente. Como é que você atrapalhou isso? Foi quando eu fiz a mudança, né? Quando o cliente chocava, um exemplo, eu tinha o Cebolão no Estoril e tinha o seu Armando. Não dá conta de estar Jardim Esmeralda, no mesmo horário, eu escolhi um. E fiquei nesse. E passei o outro para o outro vendedor. Não dá para atender os dois. Os caras não mudavam. Você ia atender mal? Não atendia. Um ia numa semana no outro. Então, não ia ser escolhi atendido. Um que eu enxerguei, que eu me adequei melhor e que eu teria mais facilidade. E aí você procurou mais perto de onde você morava. Também. Você ia baixar o custo. Mas todos eram mais próximos. Já era uma região bem compacta. Era a região de Aparecida. Então ali eu pegava do Cruzeiro do Sul, Cidade Livre, Centro de Aparecida, aquela região. Então era coisa de 15 quilômetros, um raio de 15 quilômetros. Então o vendedor que performa razoavelmente, se ele for inteligente, olhar dentro do negócio e ver, cara, deixa eu enxugar aqui para ser mais forte aqui, tá fazendo um excelente negócio. Baixa custo, aumenta a ponderada, mais visita, quanto mais... Não é ser quantitativo, é ser qualitativo. Então a qualidade sempre vai trazer melhor resultado. Sempre. Porque você vai hoje, o cara não está preparado. O seu cliente acostumou, o outro vendedor tinha 10, 12 anos de rota. E eu fui mudar o horário, a batidinha do cara. Aí, mas assim, você vai hoje, aí você vai amanhã, aí ele vai, esse cara é um mês. Um mês você muda. Você vira a chave. E ele vai pegar confiança. Só que você tem que fazer e tem que honrar. Você tem que mostrar para ele que é assim que funciona. E aí foi, rodou, dobrou a venda, dividiu a rota, dividiu o dinheiro, falou, isso aqui eu não dou conta, fica para você. Então dividir as coisas boas sempre é importante também. Então organização, metodologia, né? E na hora de vender, Robinho? Aí é oportunidade toda hora. É? Cara, é toda hora, Renato. O que você sempre fez? Porque tinha um livro grande.
né? Tinha um sortimento grande, tinha seco. Na época tinha 1.400, 1.500 itens essa E faixa. como é que performa tantos itens desses? Renato, você tem 700, metade, 50% é o seu chama. É o que paga a Mas conta. eu sempre, pelo fato, eu acho que a lei da gravidade me ajudou na cabeça, e o cérebro ser bom. Então, assim, eu sou um cara que eu tenho facilidade de pegar as coisas, de gravar, e atacar tem muito preço. Então, eu sabia o meu preço, sabia o preço do concorrente, o preço que ele vendia, onde eu tinha vendido, então, facilita. Eu sei o que dá e o que não dá. Então, eu sempre fui muito escolado quanto a isso. Então, nunca, assim, eu chegava, alguns vendedores me chamavam de mutante. Como é que eu lembrava o preço dele? E ele que vendia não sabia o preço de cor e eu sabia. Então, vamos lá. Olha o tanto de coisa que você já falou aqui. O cara tem que ter uma disposição, fazer um enfrentamento, conhecer a rota dele, saber a capacidade dele de execução. Tem mais um aí. Calma. Tem mais um, grande. Você sabia a capacidade, você fez uma escolha. Fala, não, a minha capacidade não consigo. Eu vou atender mal, então eu prefiro atender menos, mas atender melhor. Você tinha um gerenciamento da sua rotina. E você conhecia o mercado, você conhecia seu concorrente, o que ele vende, como é que era a visita dele. E aí você tinha tudo a seu favor. Qual que era o outro que está faltando aí? Está faltando um negócio, identidade. Os vendedores de hoje não têm identidade. Entendi. Eles mudam de empresa, Renato, da noite pro dia. Ué? Eu comecei a vender, e aí eu vou te falar, assim, quando eu comecei a vender, os caras saíram de Minas, foram lá no meu pai, que era empresário, para conversar com meu pai, para me convencer a sair da onde eu estava para ir para a empresa deles, que eles tinham 10 mil itens. Entendi. Eu então nunca- você era nunca saí. o Robson do Gigante. Do Gigantão. É o Robson Gigantão. Robson do Gigantão. Então, assim, eu criei uma identidade. Eu já fui convidado, e você é antigo de mercado, o Fábio, que era dono Antigo do de Elo. mercado. Nós somos antigos de mercado. O cabelo é O branco. Fábio, dono da Elo, Experiente. me convidou. Eu fui convidado para sair da empresa pelo dono da Elo, que era o maior atacado da época. Ele foi atrás de contratar eu e um colega nosso, que é o Valdivino de Aparecida. Ele foi lá para contratar nós dois. Em 94, 95, o Elo já faturava 600 Não, milhões. o Elo era o bicho da Goiânia. Era o bicho. A cotação, Maior que- o que ele tinha, praticamente Maior ele que o matava. Martins, tinha filial no Ele Nordeste era o todo, bicho. né? Então, assim, o Fábio veio nos procurar. Eu tive uma outra proposta muito, muito boa na época do Vitor, do tio Jorge. Ó, o próprio bacana. Vitor saiu e foi onde eu estava querendo me contratar. E eu nunca quis sair. É porque ali você falava assim, eu sou bom aqui, e a identidade é um valor. E eu trabalhava numa empresa que os donos são... O Elcio é meu segundo pai. Então, assim, identidade. Hoje, muito do que eu tenho de convivência, de ser, de prestar, eu aprendi com ele. Então, assim, é o que a gente falou. Você já tem um negócio, o cara vem, te molda. Por que eu quis sair do mundo do negócio? Tudo eles ensinam. Você fala assim, eu quero aprender, ou como é que é tributário? Ele vai te ensinar. Como é que é trabalhista? Ele vai te ensinar. Como é que é layout de loja? Então, tudo que eu aprendi, os caras me deram... Tudo que você quer aprender, eles não escondem. Não é aquele cara que você vai aprender, não, isso aqui ó, eu faço, você não tem isso. E uma coisa que eles me ensinaram, que eu acho que é fundamental para o segmento. Sempre que você me trouxer um problema, eu quero 2 soluções. Ele fazia eu pensar. Tinha dia que não tinha, eu tinha que inventar. Mas ele fazia eu pensar, isso fez eu crescer demais. É lógico. Porque é muito fácil passar o problema só pro cara. Ele fala, não, você vai trazer o problema e eu quero 2 soluções. É um agravante nos mundos de hoje, né? Você tem o Google aí, ninguém pensa, né? Tem um monte de informação disponível, as pessoas acabam errando mais nas decisões, né? E não querem pensar, né? O cérebro ficou mais... Cara, mais... ficou... É ruim o que eu vou falar, mas eu sinto que as pessoas emburreceram um pouco. Emburreceram, porque é tão bonito você pegar e falar, pô, vou tentar achar uma solução aqui, vou me esforçar, vou subir meu nível aqui, Cara, eu estudo sempre, acabei de fazer um curso 90 dias na Fundação Dom Cabral lá, pesado, um curso de alto nível, porque, cara, eu quero estar com 100 anos, corpo de 100 anos, mas com cabeça atualizada. Porque eu quero sentar com um menino de 10 anos, quero saber conversar com ele na forma que ele está sendo educado, eu quero... É uma coisa minha, né? Então Sim. Eu busco conhecimento, leio muito e tal, é uma coisa minha. E engraçado que eu aprendi a ler foi com um chefe.
Eu contei esse dia aqui no podcast. Então, quando eu tava no JC, o Zé me deu uma assinatura do Valor Econômico. Eu lia, mas não lia tanto. Eu lia, não tinha dificuldade de leitura. Aí ele me deu a assinatura do Valor Econômico. Falei, caralho. E agora? O chefe me deu a assinatura do jornal, e jornal todo dia, diário. Todo dia chegava o jornal na minha casa. Vou ter que ler essa porra, porque se ele perguntar alguma coisa, vai ficar feio pra mim. Cara, ia falar isso, eu acho que o Zé nunca ouviu isso, não. Mas, cara, mudou completamente o meu comportamento com leitura técnica. E essa foi a chave. E quando você fala lá do Elcio, que pô, o Elcio provocava você na solução, ó, você tem um problema, tem que trazer duas. O mundo tá faltando isso, né? Provocar as pessoas assim, vem cá, cara, qual que é a sua sugestão? O que você tem para melhorar isso aqui? Você está vivendo um problema? Vamos tentar. Eu tô aqui para te apoiar, mas o que você pensa? Esse é o problema, as pessoas não querem pensar e assim, hoje eu coordeno muitas pessoas. As pessoas vêm falar comigo, como é que faz Você isso? tem quanto no seu time lá? Promotor, loja, tudo? Hoje eu tô com 12 promotores, né? Tenho 2 prepostos comigo. Tem meu restaurante que tem 8 colaboradores também, né? Então tem uma equipe e tem que mexer. E faz Ceasa e vai... Não, parei. Parou? Eu fechei o outro restaurante, né? Na pandemia a gente fechou o outro restaurante usava Ceasa. Esse agora é mais light. Esse é mais light. Franquia é bem mais tranquila. Faz Spoleto lá no Parecida Shop. Spoleto Parecida Shop. Spoleto Parecida Shop, fazer propaganda pro Robinho aqui. Robinho, beleza, saiu papá, virou, foi pro supermercado. Aí o cara te tirou da venda externa, te jogou dentro da loja. Pai, isso foi louco. Na época do Galeão, o Galeão explodiu, quebrou, né? Sim. Anoiteceu e não amanheceu. E aí eu conheci o dono do prédio, e aí eu falei, cara, eu vou mexer. Já peguei o dono do prédio, pegou no carro, levei lá no Jardim Petrópolis pro Elcio, sentaram, já saiu dar negociado. Porque sabia que os arrestos iam acontecer, que é quanto tal. Vamos fazer, já vamos resolver explodiu em dezembro, nós assumimos uma loja, acabou tal, já deu abandono e a gente resolveu. E aí eles me convidaram para ser o gerente da loja. Aí me convidaram, eu falei, porque assim, era uma loja grande, aonde era a minha central de regional, eu falei, ele vai, aí a visão, eu sabia que ele ia destruir, porque uma loja, quando chega uma loja de rede na periferia, ela consome, então ali, o que eu ganhava não ia render, e eu falei, opa, e aí me chamaram, foi o ano que eu menos ganhei dinheiro, eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio operando a loja. Eu fiquei com 6 meses na reforma, eu mexi com toda a reforma da loja, eles já me contrataram, no fim de dezembro de 2023 eu acabei e comecei lá em 2024, 1º de janeiro já comecei na reforma da obra, eu toquei toda a obra para eles, eu era o gestor deles. Não, 2000 e... Desculpa, 2004. 2003, janeiro de 2004. E ele me chamou, não minto, 2002, aí eu comecei em 2003 e fiquei até 2024. E eu tava no preto nessa hora, eu tava moendo. E aí eu comecei, aí você imagina, igual você falou, mexer com peão, tanto de funcionário, aí prefeitura, tal, e tudo deu. E assim, o patrão só mandava o dinheiro. Ó, tem que fazer, faz, e eu era tudo. Mas eu falo para ele que o melhor investimento que eles fizeram foi colocar eu lá. Porque eu resolvi tudo para eles com salário. E não é isso, né? E a experiência que você teve? Não, é isso que eu ia falar. Financeiramente, foi o pior fase da minha vida. Porque eu tinha que pagar. Uma receita? Eu tinha receita, eu fazia faculdade. Seus custos estavam eu fazia uma faculdade cara, porque a faculdade antigamente, o meu curso de administração na Universo era 2 salários mínimos. Hoje o cara era 2 salários mínimos na época. Hoje é muito caro. R$700, 600. Então, assim, eu pagava e aí eu fui gerenciar. Mas o que foi o bom? Hoje eu sento com qualquer cliente, eu discuto padaria, eu discuto açougue, eu discuto layout de loja, eu discuto perca. Tudo eu vivi lá, porque eles ensinam. E a loja, como era Aparecida, Cidade Livre, eu ficava distante do dono. O dono ia lá terça e quinta, ficava lá 1 hora, 2 horas, quando ele me ouvia. Quando ele ia. Então você tinha que realmente... Não, eu era o dono do negócio. Com todo respeito, eu era o dono da loja, né? Tinha 109 funcionários para coordenar. Apesar que da menos trabalho que gerenciar equipe externa que está longe, você não está vendo. É outro modelo, né? Que foi o negócio. Então eu fiquei com eles lá 1 ano e meio. E saí de lá, assim, a loja era considerada a loja que melhor atendia e a loja que mais ficava limpa. A gente tinha um reconhecimento. Minha loja todo dia, eu limpava à noite e após o almoço a frente de loja era limpa todo dia. Ah, tá gastando de cera. Não tem problema, eu quero minha loja limpa.
Não é porque eu tô lá na Cidade Livre que minha loja tem que ser O cliente tem que ser bem então, atendido em qualquer lugar, a né? gente tinha isso. Então, eu aprendi demais, Renato. Nossa, 1 ano e meio? fantástico, 1 ano e meio. Pancada, hein? Pancada. Abrindo, fechando. Não, aí você só abre só. Açougueiro, padeiro. Nossa, rapaz, mas eu dei sorte. Você tinha um time bom? Não, eu tinha uma equipe muito boa. Tem muitos que estão até hoje lá, começaram comigo. Ó, que bacana, né? hein? Mas temos um case de amigo nosso em comum, que o primeiro emprego foi lá comigo, que é o Leonardo da KLC. Sei. O Leonardo começou como assistente digitador de nota. Hoje é um empresário vendendo milhões. Ó, que Ele fala, e o Leonardo é meu amigo, ele gosta, eu estive lá com ele ontem. E aí o Leonardo é um cara que começou lá. Então tem muita gente dentro da trabalhador, hein? É trabalhador. É trabalhador. Ali é trabalhador. Ele é avião. Ali é trabalhador. Ele pega cedo, ele trabalha e tá crescendo, tá um fenômeno. Mas ele merece, ele é um moleque, e o coração bom. É o cara do bem. É o cara do bem. E aí foi pra lá, belezinha, 1 ano e meio. E aí? E aí eu cheguei e falei, com esse salário não dá. Aí o bolso doeu. Mas assim, por quê? Nesse processo, Renato, eu deixei 14 empresas cadastradas, com 1.500 clientes ativos, convênio com empresa, com custo zero para a empresa. Então eu fui no Arroz Cristal, fui no Tio Jorge, fui na Belma, fui num monte de empresa procurar, Moinho Fino na época, onde tinha as empresas no polo. O talento de vendedor nunca saiu. Nunca saiu. Só mudou a posição. Posição de então, venda. assim, eu consegui dentro com e como é que é vender um convênio e vender um produto? Porque um convênio é intangível. O produto você vê ali. Mas o convênio, o que era? Na época, o Forte era uma bandeira chamada Valicard. Não sei se tem hoje. Tem ainda. Tem. A Valicard cobrava, na época, R$3 de mensalidade por mês. Para cada cartão. Para cada cartão. E o nosso não cobrava nada. Então, o que eu fazia? Vender. Eu fiz um cartaz e falei e levava para apresentar para os funcionários que eu ia vender para a empresa. Porque se os funcionários aceitarem, a gente faz. E eu apresentava o seguinte, o que você compra no store hoje com R$3? Olha só. E aí o cara comprava tantos pão, lógico, põe 1 quilo de batatinha, 5 pão, mas o que você... Aí eu comecei a mensurar para o cara o que ele perdia. Cara, valor percebido. Aí eu mensurava isso. Mas qual que era a vantagem? R$3 o cara não dava nada, mas aqui, 2 quilos de batata, um saco de pão. Mas o Valicard, ele compra em qualquer supermercado. O cartão do Store, ele só comprava no Store. Só que aí eu levei isso para a empresa. Falei, aqui, Aí eu cheguei e falei, quero melhorar meu salário. E aí eles falaram assim, não pode. Você não pode ganhar mais que o gerente tal que está há mais tempo. Eu falei assim, não posso. Por que você não pode? Porque isso aqui ele não faz. E apresentei os números. Aí eu sei vender meu peixe. Aí você fala o que você fez? Eu falei assim, quem fez os 14 convênios? Quem trouxe esses clientes? 12% de faturamento. Números. Gato subiu no telhado. Aí não dá. Falei, então me arruma outra vaga, porque aqui não está pagando minhas contas. A faculdade era muito pesada e eu não ia desistir no meio do curso. Aí eles falaram, não, vou te trazer para... Aí eu voltei para lá, mas voltei como supervisor. E aí é outra dinâmica. Aí outra dinâmica. Quantos vendedores? Na época, Renato, eu devia ter uns 20. Eu não sei te afirmar, não, que tem. Eu sei que eu voltei, e aí foi um estresse, que já tinha galera, aí eu voltei meio que por cima, né? Aí você saiu daqui, foi lá e voltou aqui. Isso, só que aí tinha uma galerinha que tava querendo a vaga, né? E eu vim, aí isso gerou um desconforto no começo. Como é que lida com esses desconfortos, a concorrência? Fogo amigo, né? Rapaz, eu vou te contar um case que aconteceu lá em Trindade. Meu amigo, vou contar essa aqui. Ele é meu amigão, cara. Ele sabe quem é. Sabe quem é. Não que escutar, ele vai saber. Foi comigo essa aí. Você. E tinha uma resistência, ele, o supervisor, aí eu fui supervisor e virei gerente. E virei gerente desse cara. E aí o vendedor que era dele, com ele, que era da turma, e eu fora. Eu fui atender o cara lá, o Antigo Imperial, em Trindade. E aí eu sentei para negociar com o menino lá, o filho do Dom lá, o Rogério. E o Rogério estava no lucro presumido. Aí eu comecei... varejo no lucro presumido? Era. Não. O pai dele faleceu, de repente ele assumiu, um menino novo assumiu a loja. E seguiu mal orientado e foi. E eu cheguei, ele gostou de mim, nós começamos a conversar. Eu fiquei 2 horas com ele, dando uma consultoria para ele, dentro da loja. Andei com ele na loja ali, porque eu te falei, eu saí afiado, porque eu não tenho dificuldade de aprender. Eu não tenho nada. Trabalhei, se tiver que cortar uma carne, eu vou cortar. Não quero, não, sou muito caro para aquilo, mas eu faço. E aí eu fui conversar com ele. Quando ele falou, eu falei, rapaz, vem cá. E comecei a uma gestão. E o pessoal queria vender lá e não dava conta. A linha Proeza. O vendedor tentou, que é antigo de região. De rota. O supervisor de rota, os dois dentro de Trindade, não conseguiram vender pro cara. Eu sentei com o Rogério, tal. Eu fui falar com o dono, não fui com o comprador.
Aí eu mandei com o Rogério, ele falou, aí depois que acabou 2 horas de conversa, falou, o que você quer? Eu falei, eu preciso te vender. Ele falou, o que você quer fazer? Aí eu falei assim, eu quero mandar 10 mil para essa loja, quero mandar 2 mil para outra loja, que ele tinha 2 lojinhas. Aí ele falou assim, beleza. Aí ele entrou na sala, o comprador dele assim, ele falou, vou falar seu nome não, que você não merece não. Aí ele falou pro cara, falou assim, o Robson vai montar o pedido e vai te deixar aí. Aí ele falou assim, não, eu tenho que ver. Eu falei, não, você não entendeu. O Robson vai montar o pedido, vai te entregar e você recebe a mercadoria. Aí o vendedor e meu supervisor ficou assim, né? Puf, beleza. Aí saí e fui montar o pedido. Aí chegam os dois, inexperiente, desculpa, mas vamos pôr 100 desses. Não, chefe, nós vamos vender 10 mil. Eu não preciso vender 10 mil de um item. Nós vamos cadastrar um mix todinho. O que vende muito, nós vamos mandar pouco. Olha que loucura. É para dar reposição. É. Exato. Lógico. Mas os caras não têm essa visão. Eles querem vender muito o que vende muito. Aí vai demorar a acabar. E eu não vou cadastrar depois. Mandei o pedido. Mas e o que não vende depois fica parado? Não, mas tudo vendia, mas vendia mesmo, exato. Okay. Não, eu mandava uma caixinha. Um pano. Só uma introduçãozinha. Tem que ter. A conta tem que fechar. Vender só detergente, a conta não fecha. Você tem que vender o mix. Eu tive uma fábrica de limpeza, eu sei então, você tem que vender o mix. E o que aconteceu? Mas o mix era uma caixinha. Cadastrei lá o mix quase todo. Montei o pedido, entreguei. E o comprador, mais caladinho, que o dono falou e reiterou. Chegou a mercadoria. Adivinha o que aconteceu? Vendeu. No outro semana, reposição do que vende muito. Pronto. Acabou. Ciclo construído. Desse dia para cá, o vendedor comissionado, você imagina, o cara vendeu, eu vendia pela 11 mil. Comissão na época 5%. O cara ganhou 500 pau num dia, num negócio que ele não estava dando conta de vender. Eu fui lá e fechei. Sem gastar R$1. Só conhecimento. E aí esse cara falou, o vendedor, que era parceiro do supervisor, falou, opa, estou encostando em árvore sem sombra. Aí já acabou o problema. Foi derrubando a estrutura, os fogamentos. Esse dia acabou. 100%. Esse dia foi um negócio que não foi só um número. Eu tenho esse case como assim, foi um negócio que eu quebrei. Os dois hoje são meus amigos, assim. Não discutiu nada com ninguém, você foi lá e mostrou como faz. Aí a questão é a seguinte, os dois tiveram humildade de entender que para aquele momento eu fui mais competente. Ok. Só isso. Tem que entender. E o comprador? Porque o nosso podcast é comprador. É o comprador. Vendedor. Esse é o problema, Renato. O que aconteceu depois dessa visita com o comprador? Vai falar o quê? Contra números, né? Depois de vender, Renato, é difícil o cara... Mas o cara não ficou magoado com você? Não, ele era muito amigo do vendedor. E eu não voltava então lá. Ele já tinha uma relação com o vendedor. É da região, da cidade. Perfeito. Não, mas até hoje existe isso, né? O vendedor o comprador é muito ciumento. É muito. Assim, e eu acho que assim, feliz da empresa que entende que o fornecedor é parceiro. Tem os caras, mas tem os caras que você pode olhar e você olha e fala assim, cara, esse cara nunca me deu prejuízo. Ele tem que olhar para o vendedor. Eu acho que os dedos da mão são diferentes. Então ele tem que zelar melhor do vendedor. Porque quem tem as condições é o vendedor. É fato, né? O vendedor sempre leva a melhor condição para que ele tenha mais apreço. Independente de quanto esse cara compra. Eu conheço o cara que compra milhões e a condição do cara que compra 1.000 é melhor do que o cara que compra milhões. Porque aquele cara que compra 1.000 trata com respeito o vendedor e tudo mais. E entrando agora um pouquinho no comprador. Vamos lá. Porque você está do lado de lá, você convive com um comprador. Você foi comprador alguma vez? Não. Não. Mas você lida com o comprador todos os dias? Todo dia, o dia inteiro. Todo dia, o dia inteiro. Quais são os perfis de comprador? Se você tivesse que fazer 3, 4, 5 perfis de comprador assim, e o que são as características que te ajudam a vender mais e que te obriga mais habilidade no convencimento? Porque agora o Robin com assim, quase 50, Robin não é mais o cara de 20 anos, emocional, não é. Eu chamo Robin porque sempre chamo de Robin, não sei por que eu chamo de Robin, Robin. O Robson, aí agora beleza, você deu falou, porra, eu cheguei aqui, eu usei uma carteirada aqui e botei o produto. Beleza, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. As empresas vão crescendo, os donos vão afastando a operação e aí bota uma pessoa de confiança, né? Que ele acredita que vai representar ele naquela posição. Você tem que colar nele. E aí, sem julgar a pessoa,
Me fala dos perfis e quais são as habilidades que o vendedor tem que usar para cada perfil de comprador. Renato, não tem nada melhor que o cara conhecer o que ele tem na mão. Hoje, por exemplo, eu trabalho, o meu negócio hoje é papel higiênico. Então, assim, eu estou nesse mercado há 13 anos. E, assim, eu já debati com um dono. Um certo dia ele falou assim, Robson, é que tal? Eu falei, não. Com todo o respeito que eu tenho por você, o avião que você é, mas no meu segmento... Avião e você quer. No meu segmento, eu tenho que conhecer igual ou melhor que você. Eu tenho obrigação Isso é verdade. de saber o que acontece. O vendedor que não conhece o que vende, ele não vende. Isso. Ele tira pedido. Mas ele tem que conhecer o dele, o concorrente. É o mercado que ele atua, O mercado que ele atua. Então, assim, o dono do mercado, o comprador, ele vai preocupar com energia, com aluguel, com funcionário, com imposto, com tudo. Eu preocupo com papel higiênico. Mas você está dando uma de vendedor comigo aqui. Vamos Você lá. está somebody love Vai. aqui. Perfil 1 de comprador. Vamos pegar. Ranzindo, marrento. Tem gente com assim? Tem. Como é que um vendedor pode quebrar essa barreira da personalidade? Porque muitas vezes é a personalidade da pessoa e o cara não está errado. E acontece uma coisa interessante. Eu que vivi todos os lados, eu falo até que mais que todos os lados, porque eu já tive em todos os lados mesmo, da indústria, da venda, tal. Às vezes os caras é bom para a empresa. Sim. E o vendedor acha que ele é ruim com ele. Mas na ótica da empresa que ele representa, ele está sendo bom, ele está entregando os números dele, aquilo que é pedido. Sim. Só que quem está na venda ali fala, pô, esse cara podia vender 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes mais. E aí a personalidade daquela pessoa que está ocupando aquela cadeira precisa ser convencida pelo vendedor. Então vamos pegar comprador marrento, vamos dar esse nome, o cara marrento. Que cara ranzinho, tal, cheio de... tem os preferidos e tal. Como é que um vendedor quebra isso nas primeiras relações comerciais? Porque você chega aqui, eu sou um cara marrento, mas eu já relaciono com a sua empresa. Ou seja, eu conheço seu produto, conheço seu CNPJ e tudo mais, mas eu não tenho uma relação com você. Você chegou aqui para me atender. Como é que eu quebro isso? Algumas dicas aí para quem vai ouvir a gente. Porra, cara marrento, ó, cara, primeira coisa isso, segunda coisa aquilo. Eu acho que a primeira coisa que você falou, você foi muito feliz. Não tem nada maior do que o conhecimento. Em qualquer situação de comprador, o cara tem que saber o que ele está vendendo no mercado que ele está inserido. Isso é básico. O cara que não tiver assim, ele não vai ter sucesso na venda. Né? E eu, quando montei a empresa de consultoria, uma das primeiras coisas que eu fui fazer no meu plano de negócio é entender como se precifica uma consultoria. Como é que você precifica o intangível? Como é que você precifica o conhecimento? Então, quando eu fui montar a Inovado, eu falei, cara, eu preciso entender nesse mercado que eu vou estar inserido, como é que precifica, quem são os caras que precificam, como esses caras precificam, e a maioria veio por hora, a maioria e tal. Eu falei, mas isso aqui eu não quero, isso aqui eu fui escolhendo até montar o meu modelo de precificação. Né? Então, isso aconteceu comigo. Mas voltando para a pergunta. Comprador marrento, já existe uma relação do CNPJ e chega o vendedor novo. O vendedor novo. O novo não na função. O comprador novo. O comprador novo. Novo da função. Você tá, o primeiro contato. O comprador marrento, já na posição, tinha lá, já relacionava, trocou o vendedor recebeu uma rota nova. Isso. E o comprador já relaciona com a empresa, mas chegou o cara lá falando de futebol pro cara. E o cara odeia futebol. Esse é o grande erro. Eu, por exemplo, eu vou atender um vendedor novo, um comprador, seja cliente novo que seja. Com quem eu vou lidar. Eu não tenho que conhecer só o meu produto, eu tenho que saber o meu cliente. Então, assim, hoje eu atendo clientes de médio e grande porte, mas quando eu não conheço, eu conheço quem atende, eu conheço quem vende. Quando eu não tenho tempo, eu ligo, como é que é o cara? Então você tem que puxar, a gente brinca, puxar a lacraia do cara. Então você tem que saber, a capivara do cara, você tem que saber com quem você vai lidar. Se o cara é evangélico, não é. Se o cara gosta de futebol, não gosta. Se o cara é xaropa, não gosta. Se ele é boleiro, não gosta. Você tem que puxar. E assim, como eu já criei isso no mercado,
Muita gente me liga para saber informações e muita gente eu ligo para pegar informações quando acontece. Então você criou um sistema. Eu tenho um sistema, existe um sistema. Não Então, criei, não, existe um sistema. E você entrou nele. Entrei nele. Então, vem um comprador de São Paulo aqui, ó, como é que é ele aqui, tal. Onde veio, o que fez, qual os mercados trabalhou, Qual que é a onde ele história veio. dele? Você tem que entender a história do cara. Opa, por quê? Você tem que chegar lá e falar, você veio, para ele saber que você está embasado. Você trabalhou no fulano, no Bertrand? Pô, que legal, o que você fazia lá? E aí é começar a conversar. Porque ele também quer saber de você. Por mais que ele tenha o poder da compra, da decisão... Existe uma relação de CNPJ ali, mas a representação naquele momento na mesa é CPF com CPF. CPF, mas ele depende do meu CPF para ele também trazer um resultado para ele, porque ele é cobrado pelos resultados. Os dois são. Exato. A relação CNPJ já existe. Se ele não fizer negócio Se ele não fizer negócio também, por que tal? Vai fazer com o seu concorrente. Só que é muito mais... Só que, eu até conversando esse dia com o dono de uma rede aí, às vezes falta para os donos isso. Poxa, eu sou o fornecedor do cliente. E aí muda o comprador, deixei de ser, por quê? O Robson me dava margem, o Robson me dá serviço, o Robson me dá logística. E está caindo a venda por quê? Você falou um negócio interessante, o Robson ou a CEPAC? A CEPAC. Mas você não falou a CEPAC. É porque assim, o cara me conhece, ele não conhece a CEPAC. Então, mais uma dica. Mais uma dica. Ele tem que conhecer. Então, primeiro, vamos lá, olha o tanto de coisa aqui. Não é muita informação. A identidade voltou a ter valor. Sim. Então você está há muito tempo fazendo, você construiu a sua história com aquele CNPJ. Então, esse negócio de quem pula todo mundo não é nada, isso é fato. Sim. Né? Tanto que até hoje as pessoas falam Renato do Bretas, o Renato é JC, né? 10 anos na JC, 7 anos no Bretas, então as pessoas me relacionam muito a esse passado meu nessas companhias, que são grandes companhias, que me permitiram fazer grandes feitos. Então não há CPF forte sem um CNPJ forte. Não existe. E não há um CNPJ forte sem um CPF forte. Isso é 100% ligado. Vamos um exemplo. Quantas vezes, Renato, eu te liguei para pegar uma empresa e falar, cara, você conhece? Você é meu tutor, várias informações, que eu não tenho vergonha de ir atrás de informação. Você falou o negócio do mecanismo. Você é um mecanismo meu. Eu te liguei para pegar uma empresa e falei assim, você falou assim, Robinho, não vai. Por quê? O seu perfil não vai bater, porque o cara não é correto e você é muito certinho. Você me respondeu isso numa empresa grande. Eu não fui, porque eu confio na sua informação e eu tenho um nome a zelar. Eu trabalho numa empresa hoje que eu sigo regras. Eu sou funcionário, sou CLT, não sou CLT, mas eu respeito como meu patrão, mesmo eu sendo um prestador de serviço, e eles são muito corretos. Então eu preciso só ser como eles. E eu já era. Então eu não preciso fazer. Encaixou. Um dia me questionaram, Robson, cara, você pode falar o que você quiser da minha empresa. Da empresa CNPJ. Mas de desonestidade, ela encaixa tudo que eu tenho. Tudo que combina, ela fala, Robson, você pode ir aqui. Se eu for aqui, ela vai honrar 100%. Eu falo para meus clientes, Robson, você só não honra os negócios quando o caminhão quebra. Porque ele vem 1.400 km para entregar e uma máquina pode ser que quebre. Só isso. Aí raramente acontece. O índice é 2, 3%. Certo? Então, comprador marrento. Conhecimento. Conheço já o produto. Entende a história da pessoa. Entender. Entende a história da pessoa. O comprador, devagar, o vendedor que não entende a história da pessoa, ele vai ter mais dificuldade de romper a relação ali, de achar as entradas para fazer bons negócios. Eu falo numa relação ganha-ganha. Né? O que mais que é importante numa relação com o comprador? Esse comprador marrento. Esse marrento é conversar menos. Eu tenho dificuldade, mas eu sei me pôr, converso muito, mas eu tenho essa, eu sei lidar. O Robson quando me liga, ele é 1 hora no telefone. É porque conta a história, porque é muito case pra gente conversar e ele é meu professor, gente. Mas quando ele precisa também, às vezes eu ajudo ele um pouquinho. 80-20. Mas então, conversar menos também é uma estratégia. Às vezes conversar nada. Perguntas específicas. Às vezes você chega na mesa de um cara desse, ele já é ranzinhos. Ele acabou de tomar uma catracada, você chega na mesa, você vê que ele tá. O seu horário tá marcado, você tá na frente dele, mas ele não tá ali. O telefone dele tá tocando, tem que mandar um negócio ali, tem que entregar um negócio que tá atrasado, o povo tá cobrando. E eles vêm na mesa e cobram do cara junto com você. Prega os cravos nele.
Você faz o quê? Entra o mundo e sai calado. Deixa, não é o momento. Não, e na hora que ele fala assim, tá foda, eu falei assim, eu tô contigo, velho. Relaxa, faz aí. O dia é seu. Você quer que eu volte depois? Você quer que eu volte depois? Opa. Não vai vir negócio bom. Não adianta. Você pode ir lá, naquela hora, se você fala assim, eu vou te dar de graça. Ele, pelo amor de Deus, não fala nada. Se o produto custa 10, você tá com R$1, não é o dia. Não é a hora. Então, mais um elemento importante para o vendedor. Entender o momento de colocar-se para negociar. Sim. Olha o cenário que você trouxe. O cara é marrento, tomou uma pregada, tá com o serviço atrasado, financeiro cobrando, caminhão na porta. Oferta que ele não terminou de lançar, a margem dele que ele não arrumou, tem alguém esperando. Uma equipe do marketing está parada porque ele não fez a oferta. E não é culpa minha, ele marcou no meu horário. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Várias. Centenas. Vai acabar? Nunca. Nunca. Então o vendedor tem que se portar de acordo com o cenário que ele encontra. Então eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que me comportar de acordo com o cenário. Então a ansiedade não cabe nessa hora. Não. O vendedor tem que ser uma barata, sangue frio puro. Mas, às vezes... Nessa situação que eu estou dizendo. Nessa sim. Nessa situação. Sim. Então tem que ser frio calculista. Organizado, frio calculista. E aumenta bem a chance de venda, hein? Bastante. Bastante. E ele vai te respeitar. Porque você respeitou ele na hora que ele estava lascado. Você falou a palavra-chave. Ele vai te respeitar. Você respeitou o momento do cara. E aí eu fico vendo, eu escuto muitas partes, né? Uhum. Então eu escuto muita gente. Mas tem. O vendedor, pô, aquele comprador é uma bosta, não sei o que lá. Aí eu olho, vejo o comprador e falei, será que é o mesmo cara que eu conheço? E aí quando você diz um caso desse, uma situação dessa, é o vendedor que não teve a percepção, sensibilidade de saber que aquele não era o momento dele vender. Nesse caso, sim. Nesse caso, estou falando do marrento. Nós estamos no marrento aqui. Não, marrento, beleza. Estamos no marrento. Não, mas tem um marrento que é o seguinte, tem o mesmo marrento que você está falando, Renato, que ele marcou com você 15 horas, você chegou lá, eu cheguei 14h40, você vai na mesa dele, ele não está atendendo ninguém, e ele marcou com você às 15. Ele te chama às 16 horas. Perfeito. Como é que você trata uma situação dessa? Uma situação dessa, depende da fome que eu vou estar e a necessidade que eu tenho de vender para ele. Aí é conhecimento. Maturidade. Maturidade. Eu não preciso vender para ele. Eu vou embora. Opa! Eu já fui embora várias vezes. Você deu sinal para ele? Dei sinal para ele para me Falou, respeitar. eu cheguei 20 minutos antes porque você marcou comigo às 15. Vou no WhatsApp, manda mensagem, falo, fulano, tem um compromisso, infelizmente você não pôde me atender, eu tive que sair. E várias vezes, a hora de fazer isso, você que está me vendo, a hora, é quando ele tiver sem mercadoria. É a hora que ele precisa de você. É a hora que ele precisar de mim, que ele vai vir atrás. Porque se ele não vier atrás, vai dar ruptura e o patrão dele vai pegar ele. E aí, ele. para os compradores, o respeito mútuo, mais uma vez, está lá no meu livro, Acerte o Alvo, explica muito bem isso. Eu conto várias histórias. Não adianta, a relação comprador e vendedor, ela tem que ser de equilíbrio. E equilíbrio que eu estou falando é, um tem que entender o momento do outro. Se você vai atrasar, o cara tá lá, a sua secretária já avisou, ele te manda mensagem lá no interno de vocês lá, o Robson está te aguardando. Aí ele não pôde, ele manda uma mensagem, pede ele para aguardar que eu tô com um problema. Acabou, vou esperar ele até amanhã. Ou seja, ele sabe que você tá lá, e ele me deu uma importância para a sua presença. Agora o cara não fala nada. Aí você olha lá, o cara tá no telefone, tá rindo, tá brincando. Eu vou embora. Já fiz isso. Porque ele tem que entender que eu também sou importante. Então o marrento tem que tomar umas pregadas também. Tem. E às vezes você vai perder a venda. Gente, mais uma. Perca a venda hoje. Amanhã ela vem triplo. E a história muda. Ele te respeita. Porque você não é qualquer um. Então o vendedor tem que ser respeitado. Tem, ixi. E é papel do vendedor se fazer respeitado. E se fazer respeitado não é brigando, não é xingando, não é ofendendo, é nada. É comportamento. É comportamento. Você vê muita gente achar ruim, mas, cara, realmente foi ruim. Eu perdi 1 hora. Beleza, passou. Você não vive só daquele pedido, só daquele negócio. E faz parte do negócio. E faz parte. Acontece muito isso, Robson? Demais. É, demais. Né? Não, mas assim, eu sou bem... Eu marco meu cliente com tempo. Acabou aquele negócio de atender. Não. O momento dele, eu tenho essa gordura na minha agenda. Olha só, fazer. Olha o tanto de dica. Olha o tanto de dica, se quem escutar esse podcast vai ver.
Eu tenho uma gordura de tempo. Tem. Primeira vez que eu escuto essa expressão. Ou seja, eu calculo que, apesar de ter um horário agendado, marcado, combinado, pode acontecer algum fato com aquela pessoa que vai me atender que eu precise não ter a pressão do tempo. Ele pode atrasar, ele pode fazer alguma coisa. Pode jantar também. Quando ele me pede um horário que eu tenho um outro compromisso que não dá para mudar, eu falo, ó, eu posso, mas eu vou estar corrido. Na hora que eu agendo, eu já aviso. Eu posso, mas eu tenho... marcou 10, ó, tem um cliente 11 horas. Você vai dar conta de me atender? Então você já dá um alerta pro cara. Na hora de agendar. Porque se ele falar, Rob, eu não sei, eu falei, então vamos marcar um outro horário? Porque senão eu vou atrapalhar o atendimento do aí eu vou depender da fome dele. Se ele está com muita fome, ele me agenda e me desenrola. Senão... A fome é a necessidade de comprar. Dele, exatamente. Ou de me ver e pedir contrato. Verbinha, né? Não gosta. Marrento, mais alguma coisa pro Marrento? Nós demos muita dica pro Marrento. Tá bem marrento. Mas hoje é o que mais tem hoje no mercado. É marrento ou é despreparado? Porque eu vou entrar pro segundo agora. Que é então vamos lá. Então tá bom. Não, o marrento é isso aí. Beleza. O marrento conhece, sabe fazer, mas ele é um cara marrento. O marrento se confunde com o despreparado em algumas coisas? Porque tem muito comprador despreparado. Não, são pessoas totalmente diferentes. São, né? São. Para quem conhece, né? Para quem conhece. O que são as principais características do comprador despreparado? Blefa demais. Blefar? Demais. Ainda existe isso. Rapaz. 2024, o cara tá... Tem dono de empresa que quer blefar com você. Aonde? E o meu produto, Renato, eu não tenho modéstia. Eu vivo isso. É o meu negócio. Eu tenho obrigação de saber. Com toda essa sua história vendendo papel higiênico, CEPAC e tudo mais, tal, o cara ainda blefa com você? Eu tô te falando que o dono falou assim, fulano vende mais que você. Eu falei, não vende. Ele falou, vende. Eu falei, não vende. Aí ele falou pra compradora, olha no sistema aí. Eu falei, quebrei as pernas dele. Aí ela pegou um SKU. Aí falou, tô te falando. Eu falei, calma, desse produto eu tenho 3 SKU. Vamos somar os 3. Não. Você falou que esse produto 12 por 1, o fulano vende mais que o meu. Eu te falo, provar que não. Aí ele, não, mas não vale, tá? Eu falei, vamos somar. Quando somou, o primeiro já estava quase empatando. Aí eu tinha mais 2 SKU, que vende linear, tá? Então eu vendo quase mais que o dobro do concorrente. E aí? Como é que aí ele pegou e falou assim, Aí teve duas situações. Não, nunca assumem, né? Mas ele falou 2 coisas interessantes. Eu falei 2 coisas interessantes para ele, que marcou. Ele falou, por quê? Eu falei assim, primeiro, eu tenho que conhecer mais que você. Você tem que conhecer de tudo, eu conheço só isso. Então, o especialista tem sempre. O meu mundo é esse. E outra coisa, eu tenho um promotor em cada loja sua. Você acha que meu promotor está lá para servir a sua loja? Mas ele trabalha para mim. O meu promotor, ele é obrigado a todo dia me falar o que chegou meu, do concorrente, o que vendeu. Ele só não tem acesso aos seus preços. Então, tudo que chega nas suas lojas dos concorrentes, eu sei. Aí ele olhou para mim e falou assim, você está bem informado? Eu falei assim, eu pago os caras para isso. Aí é o meu negócio. Meu negócio. Aí ele pegou e ficou calado. Aí ele tentou pegar a compradora, falou assim, por que você não cadastra 3 SKU do cara também? Aí ela falou, porque não vende. Aí eu falei, tá vendo? Ele não atende todos o seu público. O meu produto atende então o cara deu uma bandeja para você. O perfumado, o que você quer? Isso foi o dono despreparado, mas o comprador era preparado. Nesse quesito ele foi despreparado. O dono. Mas ele é o avião, né? É o melhor. Mas por quê? Ele pegou um cara que tinha conhecimento. Ele quis quebrar minhas pernas. Se eu tivesse desinformado, acabou então vamos tudo. lá, porque nós vamos chegar no comprador águia. Eu quero falar um pouco aqui do comprador despreparado. O que mais acontece no seu dia a dia? Porque você tem muito cliente, e a gente sabe que a posição comprador hoje está difícil. Muito. E tem uma exigência grande do varejo, o comprador está sendo muito cobrado de resultado. E tem muita gente que não está performando e escolhe não estar nessa posição. Então tem entrado muito jovem, muita gente que não viveu a operação. Para mim, o comprador tinha que passar primeiro pela loja. É lá que se aprende a vender. O comprador que não sabe vender, ele erra mais. Não vou dizer que ele é um mau comprador, ele erra mais. O comprador que sabe vender, erra menos. Porque todo comprador vai ter um erro. Ninguém é 100%. Então, esse comprador despreparado, quais são as primeiras características dele? É o blefe. Primeiro é o blefe. Blefa demais. Ele chega a ficar ridículo, né? Não, mas e tem demais. Mas é muito. Hoje, comigo, menos.
Mas você já viveu muito isso. Não, vivo, mas menos. Ah, eu paguei tanto. Falei, cara, compra. Eu falo pro cara, compra. Ah, porque... Compra. Ah, que vai é melhor que o seu vender. Compra. Aonde você vai pôr esse produto? Quando ele quer cadastrar um produto... Ah, é mais barato. Falei, cara, esse papel já teve no João, no Mané, no Baralá. Primeira compra, segunda compra, porque a primeira o cliente vai levar, aí você compra de novo achando que vai vender, aí você vai comprar, aí o cliente comprou, não volta. Fica inúmeras. Não é uma não, são inúmeras. Já teve casos de eu pegar um produto, cara, é o meu produto, eu fui lá na loja, isso é verídico, tá? Comprou? Eu ia lá na loja, compro o produto do cara, leva pra sala dele e fala assim, leva pra sua esposa, leva pra sua casa pra sua mulher usar. Ele por quê? Eu falei assim, leva. Se ela usar e não reclamar, eu vou concordar com você. Não leva. É blefe. Porque eu sei. Mas se você tá ficando arrogante. Não, é conhecimento. Aí é autoridade. Autoridade. Eu não tenho essa modéstia. E qual que é o limite da arrogância com a autoridade? Eu não falto com respeito. Eu respeito. Chuta a bola. Não chuta a canela. Eu chego embarrado e falo o quê? Então o cara despreparado, característica número 1 é blefar. Isso. A outra. Ele não tem controle dos números dele. Então não tem gerenciamento. Não tem gerenciamento. Deixa ter muito comprador. E aí falta humildade. E por quê, cara? O despreparado, de fato, ele vai se defender atacando. Isso. Então a falta de humildade é se atacar. Isso. Mas a humildade de entender o seguinte, peraí, o Robson vive o meu negócio. Por que eu não posso? Só porque ele é o vendedor, ele não pode me ajudar? Eles não aceitam. Existe a concorrência, né? Isso é histórico, mas aí, sem lógica. Para mim é sem lógica. Mas é o que mais tem, a vaidade. Para mim é sem lógica. Eu sempre usei o melhor dos vendedores que me atendiam. Aí os caras não têm dificuldade. Você sabe disso. Nós estamos conversando mais cedo aqui num vídeo nosso histórico. Cara, eu sempre usei o melhor de cada vendedor. Mas, cara, o que você é bom? Cuida pra mim. Toca esse negócio Eu aqui. teve uma fase em Goiânia, de uma grande rede, que o comprador, sabe como é que funcionava? Eu tinha uma agenda lá, que você criou. Segunda e terça, sua entrega. Você criou uma rotina para mim entregar segunda e terça. Toda quarta-feira, o meu promotor fazia levantamento, eu montava o pedido, eu colocava no sistema e mandava a cópia do pedido pro cara. Pronto, acabou. Sabe que dia que deu ruptura? Nunca. Sabe que dia que deu excesso de estoque? Nunca. Mas o dono não aceitaria nunca um negócio desse. Porque eu usei o melhor da sua estrutura. Pra que eu vou lotar? Ué. Pra que eu vou lotar o depósito? Cara, se o cara se ele não tá me sacaneando, eu sou parceiro dele. Acabou, o preço a gente estabelecia. Pronto, é só zero. Porque eu passava o pedido na quarta-feira, quinta eu carregava, segunda o caminhão tava na porta. Acabou, fazia as quarta-feira o promotor ia lá, contava, Robson tem tanto, promotor fixo na loja, passava o relatório toda quarta-feira à tarde, já segunda-feira. Só uma pergunta, foi o momento que você mais vendeu? Não, tá vendo, tá crescendo muito. Se for analisar o momento, foi a época que eu rachei. Quando o comprador deixa a indústria trabalhar, o cara que é correto, o cara que faz certinho. É igual eu tô falando, eu tô há 13 anos, Renato. Pô, há 13 anos com você, eu nunca pisei na bola, eu nunca sacaneei com você. Isso tem que ter valor, Por que o cara não vai te valorizar? Tem que me respeitar. Valor. Isso tem que ter valor. Tem que ter valor. E eu sou chato nisso. Tem que ter valor. Eu cobro, eu não tenho vergonha nenhuma, eu não tenho humildade de falar pro cara, me respeita. Eu não aceito menos que respeito de ninguém. Ninguém. Tem clientes em Goiânia que não compram de mim. Não tem problema. Nós moramos num país que é um continente. Você não quer comprar, meu irmão? Passar bem. Decisão de cada um do seu lado. Uma rede aqui em Goiânia, 12 anos eu lá, ó. Nunca consegui sentar para negociar. Foram na feira ano passado, passou, a assistente passou, pegou meu cartão, cadastrei o cara pelo Zoom. Não conhecia o comprador. Ele já saiu da rede, eu não cadastrei na rede 12 anos, Renato. Esse dia eu encontrei um amigo meu, Rodrigo, da M. Dias Branco. Rodrigão, que ele era do Unilever e tal. O Rodrigão falou que teve uma situação engraçada nesse último ano. Em uma rede, não vou dizer o nome, grande, quase 2 bi de faturamento. Em 12 meses trocou 16 vezes de comprador. E aí uma dica, cara, como que o cara troca 16? Não há relação comercial que perdure, então perdeu-se muito nessa categoria. Mas voltando aqui para o comprador. Mas até uma dica aí, como está falando para o comprador, para o empresário, Renato, e você dá muita consultoria, eu falo muito, eu faço de conhecer muitos donos de mercado, você conhece vários também, me ligam, Rob, você conhece alguém e tal?
Eu falo para eles, você não vai achar ninguém perfeito. Já teve um caso em Goiânia, o cara falou, preciso de comprador. Eu falei, ó, tem 2 pessoas que querem trabalhar contigo que te amam sua empresa. Ah, mas tem problema? Eu falei, quem não tem? Os que você contratou não tem? Quem sou eu para te ensinar? Mas vamos pensar, eles amam sua empresa, são honestos. Eles voltaram. E aí o que acontece? A pessoa contratou por quê? É porque ninguém é perfeito. E o cara tem algumas qualidades. Porque sim, eu quando estive na minha empresa, eu tenho aquelas coisas que eu não negocio. E tem as qualidades técnicas que eu preciso. O desempenho, talvez não vai fazer como eu. Se fizesse como eu, montaria um negócio e ia ser concorrente, né? Não que eu sou melhor, mas quem tem o espírito empreendedor vai empreender. Isso é normal. E aí eu concordo com você. Não é ter pessoas boazinhas e medíocres. Não é isso que você está dizendo. Tem pessoas que têm um teto de entrega, mas que são competentes, então entrega uma coisa menor para ela gerir. Né? E aí você cuida do que é maior, ou põe alguém para cuidar do que é maior. Então, todo mundo bom tem um lugar dentro da empresa. Né? Às vezes o empresário erra de colocar o cara, acreditar mais do que o cara acredita nele, e aí a posição é maior que o cara, e o cara não performa naquela posição. Quantas vezes a gente viu o cara pegar um bom comprador, virar gerente, e aí você vê que o cara não performa como gerente, que ele não tem os skills de gerente. Nem todo vendedor, bom vendedor é bom gerente. Exatamente. Vendedor marrento, vendedor... Comprador. Comprador marrento e comprador inexperiente. Aí você pega o cara bom de conta, mas medroso. Comprador técnico, mas tem medo. Como é que vence um cara desse? O cara é bom analítico, ele sabe montar um pedido, um sortimento mas você chega para ele assim, ó, dá para dobrar de tamanho, o cara não dou conta. Aí, como é que ajuda um cara desse a desenvolver relação comercial e os dois venderem mais? Eu tenho um cara em Goiânia desse jeito, das antigas. Não vou dar o nome dele não. Técnico e bom, vai lá, relatório, tudinho. Eu vou te contar. Mas só anda ali nas... Eu vou te contar um case com ele. Eu fui fechar um negócio com ele, papel folha tripla que nós lançamos. Eu falei, vamos fechar 1.000 fardos. Aí ele falou, é muito. Eu falei, vamos fechar 1.000 fardos. Fechei. Aí só 1.000. Muitas lojas. Muitas lojas. Como que você rompeu os 1.000 dele? Eu rompi levando uma condição diferente. Porque o preço, então, foi levei uma coisa pra você quebrar ele. Levei um atrativo. Mas ele fecha 10 do outro, tá? Então, assim, eu levei um número, assim, ele fecha 10 do folha dupla e eu queria vender só 1.000 do tripla. Aí, mas ele tava com receio. Aí eu levei. Aí, pá, não vamos fazer, tal, me ajuda aqui, pá. Eu acho que eu sei quem é. E aí ele fechou. Aí acabou o mês, ele falou assim, aí ó, fiz 3 anúncios para vender os 1.000 fardos, o outro eu vendo 1.000 num dia. Me deu o número técnico, né? Acabou. Não, acabou não. Não, acabou, ele me deu o que eu precisava. Tá? Não, mas ele me deu um número técnico me lascando, né? Porque o outro ele vende 1.000, ele vendeu 3 anúncios, vender 1.000. Ele quis comparar, mas eu virei para ele e falei assim, beleza, você tá certinho. Concordei com ele, porque eu não vou bater de boca. Quantos fardos você vendia antes? Exatamente. 120 fardos no mês. Eu falei, você não dobrou sua venda, você foi de 120 para 1.000. Se você olhar esse mercado de folha tripla. Aí, pum. Sabe o que acontece agora? Eu fecho 10, 2 é dupla. É tripla. Dobrou já. Dobrou. Então, o que nós temos que fazer? Esse cara amedrontado, Renato, o que eu sugiro para você? Vai devagar. Você não pode errar. Só que você quer dobrar, você não dobra, você vai devagar. Porque se eu vendesse, você vai falar assim, pô, mas 120 você ofereceu 1.000 é muita coisa. Não, porque ele tem muitas lojas. Se eu vendesse menos que isso, a loja não suportaria, não teria como ele anunciar. E eu não vou crescer uma venda sem um start do cliente também. Tudo mais. Então eu fiz isso e o resultado veio automático. Então se o cara tem medo, não joga todo o potencial na mesa. Não pode. Vai fatiando isso aí. Deixa ele faltar. Ele tem que faltar, ele tem que perder. Uma frase que o Elcio me ensinou, que eu levo à minha vida. Negócio funciona assim. O cara compra por quê? Ele quer ganhar e tem medo de perder. Se ele perde, ele dá importância. Às vezes ele tem que perder. E você vai perder um negócio. Mas você construiu uma história para frente. Tem que saber dar um passo para trás para pegar o impulso. Olha que interessante. O comprador, então, técnico, que é bom de dado, que estuda ali e tal, mas ele tem medo, a chave para quebrar ele é deixar ele perder.
Às vezes. Ou vai devagarzinho. Não, deixar ele Sim, perder. isso, deixar ele perder. Eu acho que Deixar faltar. ir devagar é Isso. deixar ele perder. Na hora que ele for, ele fala assim, pô, Ou seja, eu quero vender. eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Vamos, acabou. Eu quero mais, eu Não, quero mais. esse mês, cara, agora, lembrei de uma história agora. Fechei 1.000 fardos de toalha com ele. É muito, eu falei, não é. Ele fez um anúncio de um dia. Vendeu tudo no dia. No dia ele vendeu 1.000 fardos de papel toalha. Aí pronto, rompeu. Não, acabou. Repetiu. E aí você percebe que a relação de confiança vai aumentando. Aumentando. E aí o medo dele, ele continua sendo um cara cauteloso, só que ele aumenta a confiança com você. Comigo. E aí ele corre mais risco Comigo. com você. Eu plantei. Ele não corre com outros, mas com você ele corre. E aí o outro vendedor fala, porra, o Robson consegue tudo aqui, cara. Você construiu uma relação de confiança. O cara não deixou de ser técnico, o cara não deixou de ter medo. Só que ele fala assim, com o Robson eu posso ir, que eu não erro. Até hoje não deu errado. Entendi. Ele confia mais. Entendi. E eu vou te dar um negócio hoje. Hoje é quanto de setembro? 12. 12 de setembro. Daqui para dezembro você vai ver um produto meu bombar. E é um produto que não vende quase nada. Já tem estratégia. Já está montada. Tá. Eu passei o fim de semana passando, montando. Está montadinha. Vamos falar isso mais para É frente. isso, vamos lá. Peguei o marrento, o ruim, o tecto medroso. O tecto não medroso, para mim, é o melhor comprador. Esse cara... Como é que faz isso? Esse cara, os dois vai pra galera, eu e ele o tempo todo. Esse cara, para mim, é o melhor comprador. É o cara técnico e ele é audacioso. Sim. Então, ele é provocado, ele aceita provocar. Aí, agora eu vou falar. Vai lá. Eu acho que eu me enquadro nesse negócio aí. Meu número, vai. Deixa o fornecedor à vontade, confortável, cria condição de crescimento, mas ele é técnico, ele bota as regras dele e o fornecedor que pilota. Para mim, esse é o melhor comprador. O comprador que melhor performa é aquele que não abre mão da gestão, sabe correr risco e usa toda a estrutura do seu fornecedor para fazer os resultados dele. Para mim, esse é o perfeito. Passa a boca minha mão. É isso mesmo? É isso. Tô certo? Não, aliás, é a linha, porque tá certo e errado é relativo. Essa é a linha e eu vou te falar mais. Nesse processo é muito interessante. Eu tenho vários casos assim. Aí você negocia aqui comprador e negócio. Aí o dono vem lá e faz uma... Você monta a estrutura e bagunça o negócio. Ele vai lá e fez uma caca. O dono. Ele manda. Direito dele. Ah, nós combinamos de vender de X. O cara tá vendendo de X menos. Aí o que acontece? Nós fizemos um negócio para dar a margem dele, para dar o volume. Ele vai lá e crack. Comprador Robson, e agora? Tô aqui. O que você precisa? Acabou. Relação de confiança. Tô aqui. Eu preciso tanto. Você vai mandar um contrato ontem, agora? Como é que é? É assim que funciona. Então você tem verba. Pode pedir que você tem. Não. Para esse cliente, ele é parceiro. Nós trabalhamos... Então, aquela verdade... O cara, quando é parceiro, ele sabe o que você tem. Então vai falar assim, hoje eu preciso. Aquela frase minha mais cedo de que o vendedor leva o melhor negócio para quem ele tenha preço, é a maior verdade que eu tenho na compra. Mas o meu cliente, bom, esse top de linha que você falou, ele sabe, ó, eu trabalho com você desse jeito. E tem hora que seu preço sobe, o cara aceita e vai. Preço nunca... Lógico que ele não pode ser fora da curva. Todo mundo tem que estar dentro do mercado. O mercado funciona. É. Mas um exemplo, eu tenho um produto hoje de 20 metros, que os caras, eu tenho fulano. Entrou uma marca nova aí agora. Uma marca nova aí saiu de 2 grandes redes. Aí não conseguiu entrar, saiu por quê? Faz a primeira venda, faz a segunda e acaba. Recompra, Aí o que acontece? Só vende o que está anunciado e com margem baixa a conta não fecha. Aí os caras vêm falar, o meu produto nunca vai chegar. Aí comecei com o varejo. O varejinho está sofrendo, tá fechando. Fala pra você, 2 meses, anota aí, relaxa. Já começaram a voltar. Aí é um negócio. Uma frase que eu uso para mim. O mercado, o comprador de grandes redes é ciclo, é fases. Tem rede que o cara fica 6 meses, 7 meses. Vou passar 6 meses, o cara pisando... Eu passei numa rede de 9 meses, o cara pisando no meu pescoço, Renato. Minha hora chegou. Eu vi uma foto dele na outra rede hoje. O azar dos caras contratou. O mercado tá carente, né? Então vamos lá. O avião, então, é o cara técnico e audacioso. Isso. Perfeito. E aí tem aquele cara que o extrapola, que é o técnico arrogante.
Como é que você faz com isso? Eu não costumo fazer, eu não dou conta. Renato, O cara esse é o até que você chance. sabe que ele é bom, Ele é bom. mas a arrogância toma conta dele lá em cima, assim. Eu não tenho. Você falou aí, mas não vem ninguém na minha mente. Porque Ok. assim, eu não dou conta. Mas existe. Existe, tem um. Não é meu mais. Mas você conhece? Não conheço, tanto que eu não vendo para ele. O meu mundo vive com ele. Às vezes é preciso tá te fazendo mal. E como é Corta. que um vendedor que depende desse cliente, quando encontra um cara como esse, como equilibra essa balança? Porque o cara muito arrogante ele vai subjugar o vendedor. E o vendedor arrogante vai subjugar. Mas nessa relação compra e venda, o comprador acaba tendo um pouquinho mais de poder. Porque Esse cara ele tem total poder. É, Nenhum vai ter contra ele. é. Nenhum vai ter. Como é que trata um cara desse? Aí é o seguinte, amigo, se você se submeteu, eu costumo dizer o seguinte, hoje eu não atendo. Robson não atende esse tipo de gente. Vou lá, nem olho na cara dele, pego o pedido. Igual eu falei, esses 9 meses que eu passei. Esse pontual que eu parei de vender. Eu tentei todas as ferramentas fazer o negócio. Não teve. É um negócio que ele guarda de mim, de um problema que não é meu. Mas ele quis levar e assim, eu não atendo. Mas se eu depender, eu costumo dizer o seguinte. O cara depende. Hoje eu não atendo. Mas se eu tiver que capinar lote, Renato, eu vou me submeter a capinar lote. Ok. Se eu preciso de você e você é ruim, você é mal, e eu precisar de você, eu vou dar o lombo e falar. E eu tenho que pôr na minha mente o quê? O Renato é mal, eu vou lá para apanhar e vou apanhar. Eu tenho que amenizar o meu psicológico. E irmão. aí eu vou construindo uma situação, pelo menos de ficar Ele perto vai olhar e daqui. falar assim, aí é o seguinte, você tem que literalmente ligar a chavinha e falar, faz o que você quer. Você vai fazer o quê? O cara não vai aceitar, esse cara não aceita nada. Ele é Deus. Ele não se acha Deus, ele é Deus. Mas e tem e os caras que se e acham se Deus. seu negócio começa a ficar importante para ele? Aí aí não vai ser o mesmo cara que você está falando. É o mesmo cara. Não, mas ele vai baixar. É o mesmo cara. Então eu tenho uma solução aí. Mas ele não vai deixar crescer. Calma, mas se eu me faço importante para esse cara, Aí eu equilibro a balança. Sim. Então nós estamos falando de tratativa. Ah, tá. Porque o cara não vai deixar de ser técnico nem de ser arrogante. Ele é assim. Agora ele te trata diferente, trata de mim por quê? Porque Não, mas se ele é arrogante, ele trata todo mundo mal. Ok, mas você menos. Ah, tá. Por quê? Você criou sim. você entrou aqui tomando chibata, né? E aí você foi equilibrando. Na hora que chegou aqui, falou, esse cara depende de mim agora. Mas deixa eu te falar um negócio. Mas esse é o problema. Eu dependo dele. Mas eu tenho 135 clientes ativos hoje. Mas a sua situação Não, é essa não, hoje. tá. Mas Não, pensa não. o vendedor Não, lá o vendedor que tá lá. ouvindo a gente. Mas o vendedor que está lá, você que está lá, você pega a energia que esse cara vai te sugar, você tem que depender dele, você vende para ele. Mas você gasta toda a energia no concorrente do lado dele. Você mata ele. Você faz ele ser importante para ele. Então tem uma estratégia. Para ele não, para fora dele. Mas que vai atingir o negócio Sim. dele. Não, quando nós lançamos Proeza em Goiânia, dando nomes na Flor do Elcio, né? Nós fazíamos, o cara não quer comprar, cadastra, vai lá no vizinho dele do lado, faz a promoção do produto abaixo do custo. E o cara vai ver no anunciar. tabloide, vai ver lá assim nas funciona. ações. Então tem uma estratégia para esse estratégia. cara pelo menos tinha Ah, sim, não, que eu achei que sim. E tal. Então, assim, você Eu não vou conseguir mudar as nele pessoas. você vai fazer isso, mas muda. Porque ele não é o dono. Ele vai ser cobrado. Aí você começa a fazer em volta. Quando eu peguei o papel em Goiânia, eu vendia só para os pequenos. Mas eu fiz os pequenos cirúrgicos. Uma estratégia que a gente fez na Proeza para lançar a Proeza em Goiânia. A gente fazia... o Renato não quer comprar. Quem que é o vizinho do Renato mais perto? Ancorando. Pronto. Ancorando. Começa a futricar e vem te procurar. Eu chamo isso de ancoragem. Você vai ancorando aquelas lojas que têm menos resistência. Aí você faz promoção, põe aí, vai criando consumo daquele produto, você vai ancorando, na hora que vê, o do lado tem, o outro tem, e normalmente os grandes são os últimos a chegar. Mas quando chega Sim. chegando. Né? Tem mais algum tipo de comprador? Tem o picareta, né? Você não falou. Não gosto desse. Ah, então tá bom. Então deixa pra lá, que eles têm Eu que acho subir no que mercado. esse é uma coisa que, infelizmente, existe muita gente ainda que usa da posição para tirar vantagem pessoal. E aí, eu lamento que existe gente assim, né? Mas é do ser humano, né? E aí a gente tem todas as... Mas de todos que você falou, Renato, eu acho que ainda faltou faltou o comprador que não tem humildade. Não é esse arrogante? Não, é a categoria. Poucos de todas as categorias que você pegou, ele tem a humildade de querer crescer, de querer aprender.
O que é o grande problema? A gente falou o negócio do dono acompanhar. O cara chega no... Eu te contratei o Renato para minha empresa. Porque se eu contratei o Renato, porque tinha uma vaga. Essa vaga alguém fazia. Esse cara que saiu, ele tinha os lados positivo e negativo. Como todo mundo. Só que o que acontece? O cara chega... Peraí, aqui tá bom? Eu, Robson, quando eu fui para ser gerente, o que tá bom? Quietinho. Eu tenho que organizar o que tá errado, porque mandou embora por causa desse aqui. Não. Os caras querem... Hoje, infelizmente, vou te falar um negócio... Mais da metade, sem medo de errar, ele quer estragar o que o antecessor fez para acabar com a sombra dele. Será que existe? É demais. Demais. Infelizmente. E eu falei isso para um dono de uma empresa. Ele me chamou, Rob, o que está acontecendo? Falei, posso te falar um negócio, uma sugestão? O dia que qualquer comprador seu entrou, a pasta dele, o maior fornecedor, está caindo na venda, vai lá saber. Se eu te dou só um exemplo, eu tinha uma rede que 5 indústrias. Eu representava 52% do faturamento. A categoria exige 21 de margem, eu dava 23, promotor, entrega, logística, vendedor, tudo redondinho, produto de qualidade, dando 2% a mais da margem que o dono pede, que dificilmente alguém dá. Mudou o comprador, o cara pisou no meu pescoço, tirou metade do meu 10 que eu dava. Mas eu vou defender a categoria. Uhum. Não, pode defender, mas... Eu concordo que existe uma arrogância e uma prepotência de quem está comprando. Todo mundo que está comprando acaba se subjugando o vendedor. É uma coisa que acontece em todos os negócios. E você vê isso no concessionário de automóvel, você vê isso na loja de roupa. É muito comum na loja de roupa uma madame subjugar a vendedora. Isso é muito comum. E por outro lado também tem os vendedores arrogantes. Por que eu vou te defender e esse perfil não enquadra para mim aqui? Porque muitas vezes, eu comentei aqui com você, você está sofrendo a dor do vendedor. E aí quando você entra pro lado do cara, ele está sofrendo uma pressão lá dentro. Então o cara que estava, eu sentei na sua cadeira. O Robson ficou milionário e entregou a pasta, aí eu fiz um negócio com a CEPAC e virei o representante da CEPAC. O que a CEPAC vai me cobrar? Número? A manutenção. No mínimo. No mínimo. Eu não conheço como você fazia. Uhum. Não conheço como você fazia. Porque você foi e eu só sentei na sua cadeira. Então vamos colocar na cadeira do comprador. Ele sentou e já existia ali um número que o cara tinha um relacionamento com o João, com o Pedro Manel. Eu vim de uma outra categoria, eu vendia leite. Qual que é a minha experiência? Leite. Leite, pá. Aí eu sento lá para vender papel. Qual é a expectativa de performance da indústria? Que no mínimo eu faça a mesma coisa que o Robson fazia. Só que eu não tenho preparo para aquilo, eu não conheço o negócio, não sei as performances. Então vamos para o lado do comprador? Uhum. O cara saiu da rede A, que tinha relacionamento com 4, 5 indústrias e fazia um excelente número lá. O que é a cabeça dele? Pô, esses fornecedores são os meus parceiros. Eu chego aqui, aqueles fornecedores não estão aqui. E não acho que isso é arrogância. Isso é burrice. Aí eu chego aqui, qual que é a minha experiência? Eu vou querer vender papel ou leite? Eu vou vender leite, porque a minha experiência é leite. Então o cara vai chamar aqueles fornecedores que construíram uma história com ele naquele outro negócio, achando que vai performar da mesma coisa. Ele vai tentar. Então não acho que é a arrogância do cara. Eu acho que a história que o cara teve com outros fornecedores faz ele cometer esse erro. E aí, muitas das vezes, o que acontece? O cara, quando ele começa a entender que naquela cadeira que ele está sentado não é a mesma história da outra cadeira que ele estava sentado, aí ele começa a corrigir. E por isso que você retoma os negócios. Então, para mim, o erro não é esse. Eu vejo isso em todas as empresas que eu passei na vida, que eu presto consultoria, que eu já trabalhei. Entra um cara novo e fala, cara, aqui tá tudo errado. E aí é um erro tanto de vendas como de compras. E na boa, gente.
Não é porque faz diferente do que você fazia, tá errado. Isso é uma burrice. O gestor que chega numa cadeira nova, a primeira coisa que ele tem que fazer, como funciona isso aqui? Então não é arrogância, é burrice. Mudou o adjetivo. É. E a gente, aí você tá do outro lado, você tá sofrendo, você tá vendo que o cara vai estrombicar. Cara, tem uma empresa que eu presto consultoria, chegou um diretor novo lá. Ele vai perder o emprego. Eu tenho certeza que ele vai perder o emprego. Porque ele não gastou nem 10% do tempo dele entendendo como aquela empresa funciona. E essa empresa tem 70 anos de vida. Você acha que uma empresa de 30, 40, 50, 10 anos está errada? E aí você, profissional, que acha que uma empresa que tem uma história de sucesso, só porque você tem uma história de sucesso diferente, aquela empresa está errada, você está enganado. E aí você vai errar. E vai custar caro para você e vai custar caro para a empresa. Vamos pegar o seu case lá atrás, Renato. Nós falamos de conhecimento de produto, conhecer o mercado. Como é que você assume, por exemplo, um comprador hoje, para ser um comprador dentro do que a gente tem falado, é um negócio que tem uma estrutura, né? Foi um negócio, um cara que se preparou para aquilo. O cara chega no ambiente... Você acha que ele se preparou. Teoricamente tem que ser. Não né? Mas aí o cara pegou um ambiente, um exemplo, mas hoje, Renato, o mínimo básico é o cara fazer uma análise do ambiente dele e tal. Quando eu te falo o que é o negócio? Eles vão no achômetro. Conte com a burrice do outro. Isso. Mas aí é o seguinte, no meu caso, nesse cliente tinha 5 categorias, 5 fornecedores. Assim, desculpa, não é só burrice. Por isso que eu te falei que é o tal do negócio. É pesado o termo burrice, mas chega a ser burrice. Não, mas é burrice, mas assim, eu acho que tem a maldade no meio do negócio, do ser humano. Eu sou um cara de Deus. Eu também sou, mas eu acredito no trem ruim também. Mas eu sou só Deus no negócio. Mas sabe qual é o problema, Renato? Eu tenho 5 fornecedores. Eu quero trazer o meu parceiro, beleza. Mas eu vou eliminar o melhor resultado? O maior volume? Burrice. Qual que é a experiência dele? Quem quer o melhor parceiro dele na outra experiência? Ele vai achar que vai performar da mesma forma. E sabe o que vai acontecer? Vai custar caro para ele, para a firma. Exato, porque um exemplo, você dá o treinamento para os compradores. Cara, como é que você bate no seu líder? Eu estou dizendo no meu caso pontual porque eu era o líder. Se eu fosse o terceiro... Você era o líder ali dentro. Isso, não, eu tô falando ali dentro. Na outra empresa você não era o líder. Não, beleza. E a experiência dele é com a outra empresa. Ótimo, mas aí se ele quisesse tirar um aqui, Renato, ele não podia tirar o líder, tinha que tirar o pior performance. Aí é burrice. Ou a má fé. Ou a má fé. Cara, eu não acredito que seja isso. Não. Eu acredito que seja burrice. Porque todo comprador, não entra na minha cabeça, tirando aquele que a gente nem falou, que é o cara boleiro, que é o mau caráter, tudo aqui. Não vai gastar energia com não gasta energia com isso. Não entra na minha cabeça um cara querer prejudicar o resultado dele. Então eu parto do princípio que todo mundo está querendo acertar. O que conhece, o que não conhece, o que tem experiência, o que não tem experiência. Então a minha premissa de vida é todo mundo partiu querendo acertar. Só que eu tenho um cara aqui que conhece, eu tenho um cara mais prudente, eu tenho um cara inseguro, eu tenho um cara arrogante. Os perfis, tá vendo? Os perfis. Mas, agora você falou, nós esquecemos do cara vaidoso. Tá no arrogante aqui. A arrogância e vaidade anda junto. Você conhece alguém arrogante que não seja vaidoso? Porque quando a gente fala esse negócio, Renato... Eu conheço gente vaidosa que não é arrogante. Sabe quando é que você conhece esse cara? Quando você chega para negociar, você fala assim, é porque o fulano fazia com você. É porque você fazia assim com o outro. Ele não esquece do outro. Normal. Mas eu continuo defendendo o comprador, porque tem uma pressão nas costas dele que o vendedor não entende. Que não entende mesmo. Eu escuto muito vendedor, a gente conversa demais. Eu falo, o comprador, eu falei, cara, coitado do comprador. Ele é um coitado. Ele tá sofrendo uma pressão do caralho ali. A loja não tá dando resultado. O negócio dele tá caindo.
e ele não sabe aonde segurar. Não sabe. Aí chega o dono, em vez de chegar pro cara assim, vem cá, filho. Aí a culpa para mim é do líder, não é da pessoa. Vem cá, cara, você tá vendo aqui que tá caindo? Então vamos olhar para dentro do meu negócio. Já que você veio de outro lugar, a experiência sua é diferente, isso é muito bom, você vai trazer coisas boas para cá. O gerente de compras, o dono, seja quem for, a pessoa que... O povo joga, né? Não é? O povo joga o cara lá, bicho. Joga pra aprender sistema, não joga pra aprender política, não. Ele tem que aprender sistema. A maioria... Sistema é ferramenta. Ele tá em interação. Interação de quê? De sistema. Ferramenta. Sistema é ferramenta. Ele não fica ali uma semana analisando os números pra pegar, não coloca o cara pra rodar a loja. Essa loja vende mais, olha como é que a operação fica aqui das 7 às 9 com isso. Compra hoje, amanhã tá batendo. O cara se entra aqui e fala assim, faz gol. Aí como é que eu vou fazer gol? Eu vou fazer gol do jeito que eu jogava no outro time. E eu começo a chutar para fora. É o que mais acontece nas empresas hoje. E aí a gente falou aqui dos perfis dos compradores. É uma coisa que eu queria discutir com você, porque você é um cara que vende pra caralho. Conhece. E as dicas foram famosas, foram fantásticas. Mas o dono precisa entender qual o seu perfil de comprador. Com esses perfis bem definidos, cada um você tem que agir de uma forma. O desonesto tira da empresa. Mas o resto tudo trata, chama o cara, o que é medroso, ajuda ele no volume. O cara que não tem técnica, senta com ele, ensina a ler um relatório, ensina a tirar um relatório de ruptura, fazer uma programação. O arrogante chama ele, cara... Esse cara aqui tem 30 anos com a gente, vai no amor, se não der também vai na porrada, mas conserta o cara porque ele pode prejudicar seu negócio. O fornecedor é a gasolina dos negócios. E o comprador que entender que o fornecedor é que vai fazer ele crescer dentro das regras estabelecidas do meu negócio. Sempre. Cara, eu fiz negócio... margem garantida com a Unilever. Eu tinha. Você conhece alguém no Brasil que tinha margem garantida com a Unilever? Nada. Eu tinha margem garantida com a Ambev. Eu tinha margem garantida com a Coca-Cola. Por isso que em 7 anos nós saímos de 2 para 50 milhões e inaugurou o tanto de loja. Porque a gasolina do meu negócio foi o meu fornecedor. E é isso que eu tanto desejo que os compradores entendam. Que do lado daí tem um cara que quer... Tem malandro pra cacete. Um monte. Mas aí você trabalha. Mas tem os caras sérios. E os caras sérios, o bom comprador, delega ao cara sério a responsabilidade do seu negócio. Você não falou que nós fazíamos um negócio? Uhum. Eu tirava pedido para você? Nunca tirei pedido. Cara, vendeu, repõe. Claro. Vendeu, repõe. Quanto mais vender, mais você vai repor. Então, o seu negócio é consequência do resultado do meu negócio. Entendeu? Eu ouvi uma frase do comprador um dia que eu achei fantástica. Amigo Washington, que era do Pro Brasília, aposentou. Eu levei uma tabela, aposentou. Eu levei uma tabela para ele, ele falou assim, pegou a tabela, passou. E na época teve um aumento acima de 2 dígitos. Aí ele falou, Robson, aumentou bem? Eu falei, aumentou. Aí ele falou assim, comprou. Então, não vai reclamar? Estranhei, né? Porque todo mundo tava 2 dígitos de aumento. Era... Chiano, né? Aí ele falou, não, Robson, quem determina se seu preço está caro ou não é o consumidor. Seu produto vai chegar, vou pôr minha marcha e não girar tranquilo. Vou fazer a reposiçãozinha normal, light, como aumentou, vou fazer uma reposiçãozinha segura, vou pôr a sua margem. Cabe a você fazer seu produto vender, né? Eu não. Olha que cara inteligente. Cara, ele me fudeu. Bateu na sua cara. Lascou. Aí eu falei, cara, nunca falou um volume 2 comigo. Olha que beleza. Inteligência. Entendeu? Cabelo branco, experiente. Mas é isso. Aí um exemplo. Igual você falou um negócio. Tem vendedores e vendedores. O que falta é separar o joio do trigo. Exatamente. Mas você não pode tratar os o Robson igual você trata um cara que está ali e chegou agora. Hoje eu bato na tecla e falo, eu falo, quanto tempo você compra dessa empresa? Que dia que eu deixei? Você vai eu costumo dizer que é o seguinte, vou usar uma frase até meia... Isso é igual casamento. Ah, parece uma mulher bonita. Pois é, mas aqui você tem uma história. Lógico, é. Você vai trocar a sua história por um momento? Tenho 36 anos que eu tô... Falei parabéns esse dia, né? Curtindo bem. 30 anos de casado. Então, aí, você vai trocar? Ah, é uma loira tal do... Pô, e aqui? Cara, eu não troco minha mulher. Pô.
Nada. Pronto. Isso é igual um negócio, cara. O negócio tá Ela- bom, pra que ela, você vai ela é trocar? uma benção na minha vida, né? Você quer aparecer uma coisa legal pra você, Renato? Aparece a oportunidade? Aproveite. Mas não abandona aqui, não. No negócio, né? É negócio. Voltando ao negócio, né? Senão fica... Mas assim, eu acho assim, eu tenho cliente meu que liga, fala, cara, compra. Você quer comprar? Compra. Cara, eu vendia leite, vendia um monte de coisa. Falei, cara, é bom pra você, faz. O cara nunca deixou de comprar de mim. Eu, naquele dia, naquele momento, minha condição era pior, eu não fiz o volume. Eu não fiz o meu volume. ali que chegou e falou assim, ó, apareceu aqui um papel de tanto tal, eu vou comprar. Aí tirou do meu, falei, quer tirar o meu? Eu falei, vai. Eu falei, você vai ficar sem produto. Aí ele falou, esse cara não vai entregar. Aí eu falei, tá, falei, o que mais você precisa? Também não discuto. Acabou. Argumentei. O que aconteceu? Segunda-feira a loja amanheceu vazia, meu pedido chegou na segunda, não tinha o produto carro-chefe e o concorrente não tinha entregue. Perdeu venda. Semana toda, essa semana. Gerenciamento de categoria. E a entrega da semana que vem, sabe como é que vai funcionar? Masterclass lá agora em outubro de gerenciamento de categoria. Renato Miguel, vou fazer uma masterclass falar de gerenciamento de categoria. Que é um negócio interessante, um comprador não sabe tratar isso. Robinho, você acredita que nós estamos mais de 1 hora aqui conversando? Ah, Maria. Boa, conversa, né? Hein? Tá bom. Robinho, eu sempre aprendo, né? Me diga, para fechar aqui com chave de ouro, como que faz para ter sucesso há tanto tempo na relação de venda com essa variedade e essas personalidades que tem no mercado de compradores, né? Essa relação é uma relação extremamente necessária, né? Acho que as partes são necessárias, mas como é que se fica tanto tempo tendo sucesso fazendo isso com tantas personalidades diferentes aí? Deixa um recado aí para quem vai escutar a gente. Renato, é longo, hein? Tem muita história para contar, mas assim, eu acho que primeira coisa tem que estar aberto a reciclar. Importante. Eu, em 2002, eu já era gerente e fui fazer uma graduação. Em 2002, eu já tinha 25 anos, 26 anos. E aí eu fui fazer uma graduação. Depois foi passando, eu virei gerente nacional. 2007 eu formei. 2006 eu formei. E aí fiquei como gerente, virei nacional. E fui fazer uma pós-graduação. Aí várias pessoas me questionaram. Robson, você vai fazer faculdade para quê? Uma pós para quê? Você não tem onde crescer mais, porque era o dono e eu. Mas a área comercial era 100% na minha mão. O dono chegou a um ponto de eu contratava, eu demitia, eu fazia o negócio, eu tinha um número para dar e eu dava o número que ele pedia. Acabou, combinado. O negócio é meu. Okay. Eu vivia o negócio. E eu falei para ele, gente, a preocupação minha não é crescer, é manter. Então tem que se qualificar para se manter na mesma posição. Tem que se atualizar. Ah. Porque assim, em 2011 eu fiz minha pós. Sabe em quê? Gestão de pessoas. Ó. Aí lá, estou te falando de 13 anos atrás. Aí você vai perguntar assim, por que você foi fazer gestão de pessoas? Porque eu já entendia que o que as pessoas estão passando hoje ia chegar. Que era lidar com gente, que é a maior dificuldade hoje. Hoje é um complicador. Grande. E também é a grande oportunidade. Mas aí que é o negócio. Quando chegou, eu tenho minha loja. Eu não tenho problema nenhum com turnover. Eu não tenho. Os lojistas reclamam lá no shopping, Robson, você fala assim, esses dias assediaram uma funcionária minha. Aí eu fui lá e falei no grupo, gente, cada um fala o que quer. Mas eu acho uma falta de competência ficar... Gente, eu nunca fiz isso, 7 anos de shopping. Nunca contratei ninguém. Porque nunca tirou ninguém do mercado. Eu vou atrás e eu confio que eu faço. E eu faço. Então esteja preparado, se atualize. Então eu faço isso o tempo todo. Então assim, eu estou sempre conhecendo, estudando, pesquisando. E outra coisa, esteja ativo. Renato, eu durmo todo dia à noite, 10, 11 horas. Eu já sei, 9, 10 horas da noite, todas as ofertas dos meus clientes de amanhã. Eu já printei o Instagram dele ou o status dele, o que eles fizerem. E já está na minha rede social, no meu grupo de promotor, que amanhã, quando ele for para a rota, ele já sabe que aquela rede está com aquele produto anunciado. Então se prepara que você vai trabalhar muito aqui. Amanhã tem anúncio e eu quero. E já foi o recado 10 horas da noite, 11 horas. Então, no meu status lá, se você olhar, tá lá com anúncio de 9 horas da noite, 10 horas da noite, porque o pessoal solta. Tem uns que soltam mais cedo, mas a partir das 19 horas começa a chegar. Então você tem uma rotina que acompanha o seu negócio. Aí me falam, Robson, poxa... Então estar ativo acompanha o seu negócio. Exato. Não, mas aí o pessoal fala assim, pô, mas você não desliga? Eu falo, cara, eu tô com o celular na mão.
Eu estou abrindo grupo de WhatsApp, de bobagem, de amigo, de besteira. Eu não posso olhar do meu cliente. 20% do meu tempo eu gasto para negócio, 80% é besteira. Então eu não posso gastar 20% com o meu cliente que me paga minhas contas? Por isso que eu te falei de blefar. O cara quando blefa comigo, eu falo, porra, eu sei o que você fez no verão passado. Então assim, eu vivo o negócio. Então assim, mas hoje é o negócio. O cara sabe, Renato, que eu estou conectado. Então quando ele vem, eu já jogo lá, falo, a informação é essa. Aí eu tenho aqui, falo, não, você quer? Tamo aí. Eu tenho, eu vivo. E o cara vive uma categoria. Eu vivo só isso. O seu negócio. É isso. E o mundo do papel, ele é volumoso, mas ele é restrito. Não é pequeno. É 20 SKU. É um volume altíssimo. Né? Então, assim, a gente está num crescimento centro-oeste fantástico. Para você ter ideia, vou fazer uma propaganda aqui. 2022 eu fechei top 20. Fechei 2023 top 5. Comecei 24 top 2 nacional. Bom, hein? Certo. Então, assim, e a tendência é virar top 1. Eu estou atrás dessa meta. Então, o foco é atualizar, viver. Se é isso que você quer... Renato, eu fazia casa para vender. Eu tinha 2 restaurantes. A Chácara produzindo. Agiotando. Mexendo com dinheiro, né? E hoje eu vivo. O restaurante eu terceirizei. Coloquei uma pessoa competente para gerir o meu negócio no restaurante dentro do que eu quero. Da minha estrutura. Foi feito para isso. E eu vivo de venda. Larguei todas as outras representações e vivi papel. Focou. Mesmo correndo risco. O mercado é muito dinâmico. Mas eu preciso... o foco. Quando você verticaliza, você potencializa o negócio. E assim, Robson, eu falei, gente, eu não tenho inadimplência, eu não tenho devolução, eu tenho volume, eu tenho margem. O que o patrão quer? Tudo, tá bom. Então é isso. De uma região, a minha região hoje não dá 3 milhões de habitantes, onde eu atendo. Você é Grande Goiânia? É Grande Goiânia. Então assim, eu estou com um negócio... a onde? Participa. Não, tranquilo, e eu acho que assim, deu errado. Vou começar, não tem problema. Tá. Mas eu larguei mais 3 pastas e fiquei só com essa. Dobrou a venda. Trouxe resultado. A nota emitida é mas é conversa boa, hein? Fica 2 dias. Vendedor para comprador. Gente... Inovata Podcast, a gente encerra agora com o Robson. Robson, fantástica conversa. Muito bom mesmo. A gente falou de muita coisa interessante. Espero que você que ouça aqui tire bastante insights. Você que é vendedor, que está querendo entrar nessa profissão, é muito mais técnica do que você imagina, né? E fica as dicas aí. Seja organizado, respeite seu cliente, cumpra com o combinado, né? Entendeu? Que as coisas acontecem, né? Escolha bons parceiros, né? Uma boa indústria para representar, uma boa distribuidora para representar, que seja com o seu alinhada com os teus valores, né? Entendeu? E dedica ao seu cliente, cuide do cliente, respeite o cliente, cuide do cliente. Isso não quer dizer que você tem que se submeter a ele, né? Seja a solução para o seu cliente. Essa é a frase. Eu sou sua solução. Porque eles têm 1000 problemas, eles querem solução. O cara quando cuida, você entrega para ele. Pronto. E vai ser feliz. Põe Deus na frente, o resto... Sempre. Vai para frente. Inovata Podcast para mais um episódio para você. Fique com Deus. Na próxima semana a gente vem com novidades para vocês aí. Um abraço.